Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Guarani e Brusque. 6h24. Muito boa noite. Boa noite a você que está aqui no 99.1 do seu rádio, também no YouTube, chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Hoje, domingão de Páscoa. Uma feliz Páscoa para você e sua família. Muito amor, muita luz no seu coração, mas hoje também é dia de futebol e tem um Guarani em campo. Daqui a pouquinho, às 7h, segunda rodada da Série C do Brasileirão. O Guarani vai até Santa Catarina enfrentar o Brusque lá no estádio Augusto Bauer. O Guarani precisa de uma vitória para se recuperar da derrota em casa na estreia da competição. E é esse o jogo que você confere aqui conosco na CBN. Brusque e Guarani, 7h, segunda rodada da Série C do Brasileirão. Eu sou o Fábio Scheib, estarei aqui no Central da Bola com todas as informações desse domingão esportivo. Hoje tem Série A, teve Série B, tem Série C também. Você fica bem informado aqui conosco na CBN. Com o Nilson Belisário nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. 6h26, já pedindo a sua participação. Participe dessa jornada aqui conosco, mande sua mensagem pelo 19991869070. Participe também pelo chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Brusque e Guarani, 7h no Augusto Bauer. Esse é o jogo aqui na CBN e já vamos rodar a reportagem da CBN com mais informações. As primeiras informações do Bugrão buscando essa primeira vitória na Série C. Muito boa noite, Antônio Lupe. As informações do Guarani. Uma boa Páscoa pra você também, Lupe. Muito obrigado, Fábio Scheib. Excelente noite pra você, uma feliz Páscoa também para os ouvintes que acompanham mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Que seja uma Páscoa de muita luz. E luz é o que o Guarani precisa para vencer a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada, em casa contra o Maringá, derrota por 3-2 e o desempenho deixou o torcedor do Guarani muito preocupado. Agora, o Bugre precisa recuperar os pontos deixados em casa, jogando longe de Campinas. E tudo passa por essa partida contra o Brusque. Inicialmente, o jogo estava marcado pro estádio Orlando Scarpelli, mas aí muitas reviravoltas e o jogo confirmado pro Augusto Bauer. Casa do Brusque, gramado sintético, por isso os jogadores terão aí que se concentrar ainda mais para tentar a primeira vitória em casa. Fora de casa, perdão. Maurício Souza está pressionado no cargo e faz mudanças na equipe, principalmente no meio-campo. Matheus Sarará, João Vitor e Isaac são as novidades. No ataque, Samuel, que foi titular no primeiro jogo contra o Maringá, vai pro banco e Denis Júnior está confirmado com a camisa 9 do Alviverde. Muito obrigado, Antônio Lupe. Essas informações do Guarani. O Guarani tentando a primeira vitória na Série C. Vai até o Augusto Bauer, lá em Brusque, enfrentar o Quadricolor. Como vem o Quadricolor, que na primeira rodada empatou aqui em Itu com o Ituano, placar de 0-0. O ano passado estava na Série B também, foi rebaixado à Série C junto com o Guarani e agora eles se enfrentam, Lupi. É isso, ano passado estavam juntos na Série B e caíram para a terceira divisão do futebol brasileiro. O Brusque, que fez até um campeonato catarinense interessante, foi eliminado nas quartas de final para a Chapecoense e conseguiu manter uma base, mas alguns jogadores que estavam há um bom tempo no Brusque
foram embora, como por exemplo o volante Rodolfo Potiguar, que era um dos mais experientes do elenco. O forte do Brusque na temporada 2025 é o sistema defensivo. Em 15 jogos disputados, o Brusque só sofreu 9 gols e terminou o catarinense com uma das melhores defesas da competição. No comando é um português, Felipe Gouveia. Ele é o responsável por comandar o Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro. Do time titular, alguns conhecidos: Matheus Pivô, lateral direito, que já passou por Sampaio Correia e Vila Nova. Everton Alemão é o capitão da equipe, o xerifão no sistema defensivo. Jean Mangabeira, que estava no Botafogo disputando o Paulistão. E no ataque, Guilherme Pira, que um dia já foi muito elogiado por Gabi Castro quando vestia a camisa da Ponte Preta. Ah, o Gabi lembra bastante do Gui Pira também, que jogou na Ponte Preta, não deixou muitas saudades ao torcedor. Não. Ah, o Gabi até ele gostava do desempenho do jogador, mas a gente pergunta agora diretamente pra ele. Gabi Castro está aqui conosco também, há muito tempo não lhe vejo. Uma boa noite, uma boa Páscoa também, Gabi, sempre prazer estar com você em mais uma transmissão. E esse Guarani, hein, vem mudado pra tentar a primeira vitória. A impressão da primeira rodada foi muito ruim, né, Gabi? Muito boa noite. Boa noite para você, Fábio Chaib, Antônio Lupe, aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Feliz Páscoa a todos. De fato, o Fábio Chaib é um Guarani que precisa entrar em campo incomodado, apesar de ser início de Campeonato Brasileiro da Série C, mas nós estamos no fim do mês de abril, é o 4º mês do ano, e a equipe ainda não venceu fora de casa em 2025. Este é um fato que a gente precisa prestar muito atenção. O Guarani que tem muitas dificuldades longe do brinco de ouro. E um contexto pegando o fim do estadual e o início da Série C, já são 6 jogos sem saber o que é vitória. Isso incomoda também o torcedor, né? Então, por isso que eu tô falando, o Guarani entra em campo numa segunda rodada de Série C, mas precisa estar incomodado com este jejum. Terminou muito mal o Campeonato Paulista, começou mal jogando em casa diante do Maringá, perdendo por 3 gols. Então, de fato, precisa dar uma resposta. Teve problemas contra o Maringá, eu acho que deixou muito espaço entre os volantes e os zagueiros. O Maringá tranquilamente poderia ter feito mais gols se fosse efetivo. Mesmo com um jogador a menos, o Maringá conseguiu a vitória aqui em Campinas. Teve mais finalizações que o Guarani jogando em pleno brinco de ouro. Então, para hoje, o treinador Maurício Souza faz 4 alterações, coloca o Sarará no meio, coloca o Isaac. Imagino eu, sendo o camisa 10, sendo um articulador, sendo um meia, já que o Anderson Leite foi muito criticado e todo mundo falou, o Anderson Leite não pode ser o camisa 10, não pode ser este meia criativo. Ele tira o Anderson Leite e coloca hoje o Isaac. E pode haver uma variação ali com o João Vitor. Então, ora o Isaac pode ir para uma ponta e o João Vitor ser este condutor. Eu acho que não tem problema essa troca no ataque do Guarani, mas precisa ter mais mobilidade, né? Um Guarani que precisa atacar muito mais, precisa dar resposta. Tanto é, Fábio Chaib e amigos que estão nos acompanhando, estamos no final de abril, né? Então já 4 meses sendo disputado Campeonato Paulista, início da Série C, e o artilheiro do Guarani no ano tem apenas 2 gols. Tem jogador que em um jogo faz 3. O Guarani em 4 meses, o artilheiro é o Denis Júnior com 2 gols, sendo que boa parte ele ficou no banco de reservas. Então o Guarani tem problema ofensivo, tem problema fora de casa e hoje precisa dar uma resposta diferente, mesmo entendendo que é um início de Campeonato Brasileiro da Série C, que vem de um período de 50 dias sem uma partida oficial. A gente leva tudo isso em consideração. O Maringá estava num outro patamar, né? Foi o vice-campeão paranaense, tem um entrosamento muito maior, mas o Guarani precisa dar uma resposta hoje, precisa jogar melhor do que jogou na estreia para pontuar em Brusque, quem sabe uma vitória para acabar com este incômodo de não vencer as 6 partidas. É isso que a torcida bugrina, a imensa torcida bugrina espera. Guarani tentando essa primeira vitória na Série C, depois da derrota na primeira rodada contra o Maringá, 3-2. Agora o Guarani enfrentando o Brusque, 7h da noite no Augusto Bauer. E quem vai contar essa história, a história dessa partida pra você, é Carlos Cabela, que está aqui conosco mais uma vez. Muito boa noite, Cabela. Uma boa Páscoa a você também. Um grande abraço. Pra você também, Fábio Chaib, uma ótima Páscoa pra você, apesar de já estar acabando a Páscoa, né? Mas a Páscoa sempre vive em nós. É uma das principais datas do cristianismo, é a Páscoa.
E o jogo de hoje promete realmente uma noite agradável, 19 graus neste momento em Brusque. E tem que ter a galera, pode correr à vontade. Não tá quente, não pode reclamar de calor, pode até reclamar do gramado, mas do calor não pode reclamar. E até teve chuva durante o dia, mas como o gramado é sintético, não tem problema, meu caro Fábio Chaib. Vocês conseguem, sabe cantar a música do Coelhinho, Fábio Chaib? Do Coelhinho? É, da Páscoa. Não Sabe, não sabe? Deixa pra lá, Sabe, o claro Gabi- que você o sabe. Gabi Castro, Sabe, sabe. Canta aí, Fabião. Não, deixa pra lá depois. Eu não vou espantar os ouvintes. Eles querem ouvir você narrando os gols do Bugrão nesta noite. Você gosta do domingo às 7 da noite, horário bom pro jogo, Cabela? Não! Vamos lá, tem que acostumar, viu? A Série C vai ser assim. 6h34, jogos da Série C nesta segunda rodada já encerrados. Ontem o Náutico empatou com o Botafogo da Paraíba 0-0. A Ponte Preta fez 1-0 pra cima do Retrô no Moisés Lucarelli. O Anápolis perdeu em casa para o Ituano, um golaço do Vinícius Popó, novo jogador do Ituano, marcou um gol de meia bicicleta de fora da área. Quem tiver curiosidade aí, depois procura no Google aí, deu uma pesquisada, foi um golaço realmente. Ipiranga 3, Itabaiana 2, hoje Confiança 2, Caxias 1, e acabou há pouco o Londrina batendo o Floresta por 2-0. O Londrina é o único time 100% na competição, ganhou as duas partidas. O Londrina, portanto, lidera a Série C do Campeonato Brasileiro. Às 7 da noite, além de Brusque e Guarani, tem Maringá e São Bernardo também, e fechando a rodada amanhã, 2 jogos lá em Tombos, o Tombense encarando o Figueirense às 7h30 e no Frasqueirão, lá em Natal, tem ABC e CSA. Antes de Brusque e Guarani, você está acompanhando a vitória do Tricolor Paulista pela Série A, no São Paulo batendo o Santos no Clássico no Monombis, 2-1 para o São Paulo, batendo com gols de Ferreira e André Silva. Tiquinho Soares descontou para o Santos. O Atlético Mineiro fez 1-0 para cima do Botafogo, e logo pela manhã o Juventude empatou 2-2 com o Mirassol pela Série A do Brasileiro. Tem bola rolando também, 6 minutos da primeira etapa no Maracanã, Fluminense 0, Vitória 0, e lá no Castelão em Fortaleza e Palmeiras também empatam por 0-0. Essa rodada tem ainda o jogo das 8h30 da noite, o Bragantino encarando o Cruzeiro. Esses os jogos da Série A do Brasileirão. Gabi, mais uma questão pra você, Gabi. E essa questão do gramado sintético aí, você acha que pode interferir bastante no jogo do Guarani nesta noite? Fábio, interferir um pouco, sim, eu entendo, né? O jogador que questiona isso porque ele tá acostumado com a grama natural, então ela segura um pouquinho mais a bola. Agora, eles são profissionais, né? Então, peraí. É a nova moda do futebol, é o gramado sintético no Brasil, pelo menos, né? E já tem alguns estádios no nosso país que tem a grama sintética. O cara, ele é profissional, então ele treina, ele aquece neste gramado. E ele precisa sentir, pode demorar um pouquinho, porque a velocidade da bola ela é um pouquinho maior. Então você demora um pouquinho mais para pegar. Agora, depois de 5, 10 minutos, eu acredito que todos eles, ainda mais no futebol globalizado, que a cada ano eles estão em algum time, eles já jogaram no gramado sintético, eles lembram como é que funciona. Então, sentiu o tempo da bola, viu que é um pouquinho mais rápido, ok. Depois de 10, 15 minutos, ele já tá acostumado, e aí ele precisa entender a característica do jogo. Mas eu acho que o Guarani deve ter feito algum treino no gramado sintético lá no Brinco tem o Society lá, não é a mesma coisa, não tem nada a ver esse gramado sintético. Tem várias categorias, né, desse gramado sintético. Então, né? mas dá pra você ter uma noção, porque a rapidez da bola é praticamente a mesma. O que pode ser diferente é a espessura. De um sintético pro outro, né? Pro outro, Sim. exatamente. Mas a velocidade da bola não, a velocidade da bola é a mesma, porque ele é mais duro. Então tem todos esses detalhes. Eu creio que o técnico do Guarani colocou a galera pra correr um pouco nesse gramado sintético pra ter noção de como é. Porque na Série B do ano passado e no Campeonato Paulista, o Guarani jogou onde? Jogou no Allianz Parque, não jogou no Allianz, então não jogou em sintético nenhum. Sim. Então tem que trabalhar nesses campos que tem por aqui. O time não, mas alguns jogadores muito provavelmente já atuaram, tem o aquecimento antes da partida começar, e aí você sente, né? Põe cada jogador de um lado, vai treinando o lançamento, vê kick de bola. Então, a partir do começo do jogo, assim que você perceber, é jogo normal. Eu acho que eu não colocaria isso como desculpa em caso de acontecer alguma coisa, uma derrota ou empate, por conta da grama sintética. Então eu acho que o Guarani precisa adaptar, me soaria como desculpa a este fato. E tem outra questão também na Série C, eu acabei não conversando com o Cabela também, que narrou a primeira rodada na semana passada, mas essa história de os jogos sem VAR é outro jogo também, né, Cabela? Já se acostumou, ontem você narrou a Ponte Preta também, narrou o Guarani na primeira rodada também, o jogo muda totalmente, né? Principalmente pros jogadores, né? Eles
eles agem de forma diferente quando não tem VAR, não é? Isso a é pressão complicado. a pressão em cima do árbitro ontem foi gigante no jogo Ponte Preta e Retrô. 1-0 pra Ponte Preta. Exatamente, a pressão é muito grande, não tem VAR. Então, e outra coisa, tem jogador que tá tão acostumado com o VAR que ele cai e fica lá esperando. Não tem mais essa, não tem VAR, não tem, levantou, se não tá contundido, não adianta ficar fazendo cera. Agora, o que me chamou a atenção ontem, na rodada passada também, os árbitros, eu não tenho visto o árbitro contar os 8 segundos do goleiro. Não tenho visto isso. É uma reclamação. Quando a bola, então, inclusive ontem, falando com o Carlão de Freitas, até quase que eu soltei um palavrão na jornada, né? Quando a bola sai em linha de fundo, não tem 8 segundos. É só quando ele segura a bola. Sim. Então, me desculpe, mas essa regra não vale pra nada. Porque a maior cera é quando a bola vai pra linha de fundo, não é quando ele segura. Ah, sim. A primeira aplicação dessa regra foi justamente na Série C, também na semana passada, na primeira rodada da Série C, Caxias e Floresta. Inclusive o gol do Caxias, o único gol da partida, venceu por 1-0, saiu após um escanteio. O goleiro do Floresta fez cera, foi advertido, saiu um escanteio pro Caxias. O Caxias na jogada marcou o gol. Justamente a única aplicação até agora, não sei hoje na Série C, na Série D. A Série D começou hoje também, inclusive vitória de time da região, 3-1 pra Inter de Limeira sobre o Goiatuba. Não sei se na Série D também tem, depois eu busco aqui também, mas a única vez que foi aplicado foi justamente na Série C. Eu acho que é atenção redobrada, né? Sem o VAR, por algumas questões. A primeira, eu acho que tem a questão de provocação, porque a gente sabe, na Série C, se não tem VAR, o zagueiro vai ficar ali, ó, em cima do atacante, pode dar um totozinho no pé dele, vai mexendo no psicológico do adversário. A gente sabe que isso funciona. E não tem VAR pra ver esse tipo de lance. Então, tem que ter a cabeça tranquila, tem que ter a cabeça fria, prestar atenção no jogo, não cair na pilha do que acontece no jogo. Acho que esse é um fato 1. A partir do momento que não tem VAR, é o que o auxiliar tá vendo, é o que o árbitro tá vendo. E a gente sabe que muitas vezes isso foge do controle porque não tá ali no raio de visão dele. Esse é o ponto 1. E o ponto 2, eu acho que é em lance de impedimento, né? Então, principalmente, o sistema defensivo tem que estar muito atento se for fazer aquela famosa linha burra para deixar o atacante em impedimento, porque você precisa estar muito bem entrosado e você precisa confiar no auxiliar que vai levantar o instrumento de trabalho. Então, de fato, eu acho que tem que ter a atenção do sistema defensivo e a atenção dos atacantes tá ali, porque a provocação ela acontece. E um outro detalhe também, né? Há quantos anos nós temos o VAR já no futebol brasileiro? Mas é duro quando você acostuma depois quando retira, não, mas são 6 anos. Desde 2019, né? 2018. 6 anos. 6 a 7 anos. Pois é. E com todo o dinheiro que tem a CBF, não poderia colocar o VAR na Série C? Tranquilamente. Na Série D? Mas lembrando que também VAR não é sinônimo de certeza, de acerto no erro. Tudo bem, mas se você tem uma garantia. Com certeza. Você tem uma garantia. Por exemplo, a gente tava falando aqui fora do ar aqui, o jogo do Internacional e Grêmio. Isso que eu ia falar. Foi pênalti. E o árbitro, claro. ele foi no VAR e ele confirmou a não marcação do pênalti. E foi pênalti. Escandaloso. Concordo. Aí já entra o outro lado, que faz parte também a dona CBF, de não investir na arbitragem. Que daí é da falha humana, porque quem tá comandando o VAR acabou chamando o árbitro. Falou, na minha visão foi pênalti. Chamou, e aí o árbitro a decisão. Então, o VAR, os erros eles continuam acontecendo. Só que minimiza, né? Quantas vezes a gente já não viu um gol legal, que o auxiliar levantou o instrumento de trabalho e o VAR falou, não, o gol foi legal. Então, corrige muitos erros. Inclusive o Guarani foi vítima no primeiro jogo. O Maurício reclamou, e a gente até não é a melhor câmera, mas é nítido que no segundo gol o jogador ele tá bem avançado, ele volta e recebe o passe e bate, marcando o gol da virada da equipe do Maringá. Correto. E o Rômulo Amaro, antes da Série C, ele deu uma entrevista aqui no CBN Esportes e afirmou que outros presidentes, além dele, pediram o VAR na primeira fase da Série C. Porém, o custo era elevado e eles acabaram não colocando apenas na reta final. Porque daí desconta do clube, né? O que é uma tremenda uma sacanagem. Se for igual ao Campeonato Paulista, desconta do clube. É uma tremenda uma sacanagem. Sim. Isso tem que ser custeado pela CBF. O campeonato é de quem? O campeonato é da CBF, não é do clube. Claro. O clube é o ator principal do campeonato. Ele é um participante de um torneio organizado pela CBF. Se o clube falar assim, não vou participar, e todos os clubes disserem não vou participar, não tem campeonato. E a CBF vai fazer o quê com o campeanoto? Não tem campeonato. O problema é que na hora que bate a verba ali, né, aí eles nem tem como falar não. 2 milhões de verba, 2 milhões é a maior cota da história da Série C.
A gente tá falando de 2 milhões. Sim. É pouco. Mas pra quem já participou, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, é um dinheiro que eles nunca tinham visto antes da história da Série C. Mas eu tô falando o seguinte, o VAR, quem tem que custear o VAR é a CBF, não o clube. Não tem que descontar do clube nada. Sim, é o produto dela. É produto dela. Sim. Mas diante de tantos fatores aí, de VAR, de campo sintético, o Guarani tem que buscar essa vitória para ter a primeira vitória, na verdade, na competição na Série C. O Guarani que estreou com derrota, agora enfrenta o Brusque fora de casa. E a gente fala mais dessa partida, viu, Lupi? Mais informações do Guarani e do Brusque também. Para essa partida, Maurício Souza tá correndo risco no cargo, será, Lupi? Correndo risco, Chaib. O treinador, quando ele assume uma equipe, ele sempre corre risco. Ele pode ter aí um bom aproveitamento, uma série negativa e automaticamente a demissão. Então, assim, o Guarani vem de 6 jogos sem vitória, ainda não venceu como visitante na temporada. Então, são fatores que pesam no trabalho do técnico Maurício Souza, que é um treinador da nova geração e vem realizando um bom trabalho. Pro duelo contra o Brusque, ele faz algumas mudanças, principalmente no meio-campo. Matheus Sarará é uma novidade. João Vitor é outra novidade e Isaac, além do Denis Júnior, que entra na vaga do Samuel. No meio-campo, quem permanece é Caio Melo, volante. E o jogador, em entrevista para a assessoria de imprensa do Guarani, falou a respeito do duelo contra o Brusque em Santa Catarina. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Brusque é uma equipe experiente, um time também cotado para subir. Já tive a oportunidade de jogar contra e a favor de alguns jogadores lá. O Diego Matias, jogamos juntos no Joinville. Mas sabemos da força da equipe deles, principalmente em casa, no campo sintético, bem diferente de jogar. Mas a gente vem treinando forte a semana para chegar lá, fazer um grande jogo e conquistar pontos lá dentro. Guarani confirmado com Fred Conte, Lucas Justen, Lucas Rafael e Emerson, Matheus Sarará, Caio Melo, João Vitor, Isaac, Rafael Bilu e Denis Júnior. A equipe comandada por Maurício Souza. Maurício Souza, então, técnico Guarani, que precisa muito dessa vitória, mas enfrenta um time, um adversário que joga pesado também quando está jogando nos seus domínios. Enfrenta o Brusque, muito complicado jogar no Augusto Bauer, um estádio acanhado. Apesar da reforma recente ali, a pressão é muito grande. Como vê o quadricolor aí? Mais informações do time lá de Santa Catarina, Lupi. Que tem um forte sistema defensivo. O Brusque terminou como uma das melhores defesas do Campeonato Catarinense. No primeiro jogo não foi vazado, empatou com o Ituano fora de casa em 0-0 e jogando no Augusto Bauer, jogando como mandante até agora, foram 7 jogos. Todos pelo Catarinense, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Vale destacar que o Brusque está na terceira fase da Copa do Brasil. Enfrenta quem? Enfrenta o Atlético Paranaense. Jogos de ida e também jogos de volta. O técnico Felipe Gouveia, português, primeiro trabalho no Brasil, já passou pelo futebol dos Emirados Árabes, passou também pelo futebol da Arábia Saudita, pelo futebol português. Ele faz uma análise desse início de Campeonato Brasileiro de Série C. O que ele viu na primeira rodada e faz uma projeção a respeito até o fim da primeira fase. Olha, aquilo que eu vi, há equipas que têm um grande investimento, a gente sabe disso, mas aquilo que eu vi na primeira jornada é que vai ser um campeonato muito nivelado. Não vai haver grandes destaques, não vai haver equipas que se vão distanciar logo no início, penso eu. Acho que vai haver um equilíbrio, porque eu vi também alguns jogos da primeira jornada e mesmo as equipas que ganharam, o jogo foi dividido e foi jogo sempre para ganhar com a margem mínima. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, acreditamos que estamos a fazer bem e queremos já ganhar amanhã para dar também continuidade a isso, e trabalhar sobre vitórias é sempre muito mais fácil do que trabalhar sobre outros resultados. Esse é o técnico português Felipe Gouveia do Brusque, que está confirmado com Matheus Nogueira, pivô, Everton Alemão, Jean Paul e Alex Juan. Jean Mangabeira, Alex Paulino, Diego Matias, Biel, Álvaro e Pira, Guilherme Pira, aqui nascido em Piracicaba, passou pelo futebol de Campinas na Ponte Preta e é um dos destaques no setor ofensivo do Brusque para o duelo contra a equipe do Guarani.
6h48, daqui a pouquinho, Brusque e Guarani. Antes do intervalo, eu pergunto ao Gabi Castro, é um time muito organizado, né? O Brusque, né? Um time que, apesar do rebaixamento esse ano, tem uma administração de SAF também, assim como a maioria não, mas muitos times da Série C, o Botafogo da Paraíba, o Londrina, o Maringá, o próprio Figueirense também, muitas equipes SAF. Você acha que isso pode fazer a diferença no campeonato também tão disputado? Os times organizados assim podem levar vantagem justamente contra o Guarani, contra a Ponte Preta, que vislumbra essa possibilidade, né? É algo muito recente ainda no futebol, né? Nós estamos acompanhando, nós temos até bons exemplos e outros nem tanto, né? O Vasco sofrendo muito com a sua SAF, com o Pedrinho como presidente, muitas vezes batendo de frente, né, com o grupo que comanda. O Brusque esse ano, né, teve um investimento, uma promessa, porque por enquanto é promessa de um investimento milionário. É um grupo português que tem uma equipe que está na primeira divisão também do futebol português, quem assumiu, né, o controle de 90% da equipe. Então eu acho que quando vem uma empresa visando o profissionalismo, eu acho que o futebol ele pode ganhar desde que se respeite as cores do clube, o hino do clube e aquilo que está estabelecido em um estatuto. Se a empresa vier visando o lucro, porque ela precisa disso, mas respeitando o clube, não vejo problemas. Agora, a partir do momento que chega uma empresa, coloca o lucro em primeiro lugar, e aí ele começa a vender jogador, eu vou passar para uma equipe que está na Europa, que também pertence a ele, aí eu já vejo com problemas, porque aqui no Brasil a história, ela é diferente. A gente ouviu o Maurício Souza, de fato o Guarani tá devendo, tá, Fábio Chaip? Se a gente pegar aqui o ano do Guarani, ele perdeu o derby, ele tomou de 4 do Palmeiras em casa, ele perdeu do São Paulo e empatou do Corinthians. Ele não tem nenhuma vitória. Ah, mas isso é um que você coloca, né? Os times grandes. Tudo bem, mas a torcida, ela pega este histórico, né? A gente chega no mês de abril com derrota no derby, derrota pro Palmeiras, derrota pro São Paulo, empate com o Corinthians. Ele não conseguiu nenhuma vitória que o torcedor fale, ganhamos de uma equipe que tá na Série A ou que tá numa outra divisão. Ele mais perdeu do que venceu, o Guarani perdeu 5 vezes no estadual, venceu apenas 3, e ele inicia o Campeonato Brasileiro da Série C com derrota em casa. Então, de fato, o trabalho dele tem sido questionado por conta destes números. Teve 50 dias para poder trabalhar, então acho que precisa dar uma resposta melhor, não estou em nenhum momento aqui pedindo demissão de treinador, mas com o tempo que ele teve para trabalhar, a gente espera uma resposta do Guarani a curto prazo, precisa disso, né? Até porque são 19 rodadas, turno único, então precisa responder o quanto antes neste início de ano e mandar um abraço para o Vinícius Lourenço, que está nos acompanhando sempre na audiência aqui da CBN Campinas, Fabião. Valeu, Gabi Castro. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais detalhes. Antônio Lupe vai trazer a ficha técnica completa do jogo, mas antes disso, um rápido break. Só lembrando que pela Série A, jogos em andamento, 22 minutos no Maracanã, Fluminense 0, Vitória 0, 20 minutos no Castelão, Fortaleza 0, Palmeiras também 0. A gente volta já. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da conscientização do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa CBN Campinas. Juntos pela inclusão. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa CBN Campinas.
Guarani e Brusque. 6h53, segunda rodada da Série C, o Bugrão em campo lá em Santa Catarina. Daqui a pouquinho, às 7h tem Brusque e Guarani no estádio Augusto Bauer. Só uma curiosidade, viu, Carlos Cabelo? Augusto Bauer não é do Brusque, é do time rival, do Carlos Renault. Lá da cidade também, mas o Brusque manda os jogos lá, faz uma parceria com o Carlos Renault, Carlos Renault que tá na segunda divisão do Campeonato Catarinense, creio eu. Então o Brusque usa o estádio, viu, Cabelão? Quem é Carlos Renault? Quem é Carlos Renault? Eu não conheço, vou dar uma pesquisada aqui, depois eu te falo. 6h54, a ficha técnica completa do jogo. Guarani e sempre comigo, em todo campo, a bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Pronto e escalado pelo técnico Maurício Souza, o Guarani enfrenta o Brusque fora de casa com Fred Conte, camisa número 1 no gol. Na direita, 2, Lucas Justen. Na zaga, 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. E na esquerda, com a meia dúzia, Emerson. No meio-campo, 5, Matheus Sarará. 8, Caio Melo. 10, João Vitor. E 11, Isaac. No ataque, 7, Rafael Bilu. E 9 para Denis Júnior. Repetindo a escalação do Bugre: Fred Conte, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Sarará, Caio Melo, João Vitor, Isaac, Bilu e Denis Júnior. No banco, à disposição do técnico Maurício Souza, Andrei com a 12, 13, Léo Coutro, 14, JP Galvão, 16, Caio Christian, 15, Natan, 20, Anderson Leite, 17, Cristiano, 19, Pablo. Desculpa. E 18, Samuel. Brusque. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu Bruscão do coração. Mas no clube uma paixão. Pronto e escalado, o Brusque pelo técnico português Felipe Gouveia, com camisa de número 1 no gol, Matheus Nogueira. Na direita com a 97, Pivô. Na zaga, 2, Everton Alemão. 4, Jean Paul. E na esquerda com a 66, Alex Juan. No meio-campo, 30, Jean Mangabeira, 15, Alex Paulino e 27, Diego Matias. No ataque, com a 7, Biel, 90, Álvaro e 23, Pira. Repetindo a escalação do Marreco: Matheus Nogueira, Pivô, Alemão, Jean Paul e Alex Juan. Jean Mangabeira, Alex Paulino e Diego Matias. Biel, Álvaro e Pira. No banco, à disposição de Felipe Gouveia, 22, André, 77, Neto, meia dúzia, Ítalo, 28, Maurício, 94, Paulinho Mocelin, 16, Roberto, 99, Robson Luiz, 10, Robinho, 9, Poleiro, 17, Simon, 18, Thomas e 11, Vinícius. A arbitragem do jogo. Do estado de Goiás, apita o jogo Anderson Ribeiro Gonçalves. Anderson Ribeiro Gonçalves é o responsável pelo apito. O assistente 1 é o Thiago Gomes da Silva. O 2, Hugo Sávio Xavier, ambos também do estado de Goiás. Série C não tem VAR. O quarto árbitro é Célio Amorim de Santa Catarina. O comentário do jogo. 6h57, daqui a pouquinho tem Brusque e Guarani. Gabi Castro, o Bugrão tem que vencer hoje, hein, Gabi? Tem que vencer a primeira na competição. Acho que tem tudo para ser um jogo aberto, tá, Fábio Chaib? Porque o Brusque joga em casa e também busca esta primeira vitória na competição, né? O Brusque estreou contra o Ituano, fez um jogo bem equilibrado, né? Tanto de posse de bola quanto de finalização, foi muito parecida. Até perdeu algumas oportunidades, poderia ter saído de Itu com a vitória, não conseguiu e vai em busca desta primeira vitória jogando em casa. Diante de um Guarani que a gente já citou aqui, vem de 6 jogos sem vitória, pegando o finalzinho do estadual e o início, a primeira rodada no Campeonato Brasileiro da Série C. Não foi um desastre a primeira rodada, mas o Guarani, ele acabou sendo inferior em relação à equipe do Maringá. Então, o técnico Maurício Souza promoveu 4 alterações com a entrada do Sarará no meio. Entendo que o Isaac, no início, também no meio-campo, tendo esta responsabilidade de carregar a bola, de ser este meia de criação, meia criativo,
com a entrada também do João Vitor como novidade e o Denis Júnior no ataque, já que o Samuel não foi tão bem assim. Então, 4 alterações para poder oxigenar um pouco a equipe e dar uma resposta, já que a cobrança da torcida foi muito forte após a estreia diante do Maringá e hoje precisa pelo menos pontuar. Dependendo das circunstâncias do jogo, a gente não pode descartar o empate, mas seria interessante, né? Já que perdeu em casa, vencer fora de casa, para poder dar um pouquinho de confiança neste início de Campeonato Brasileiro da Série C. Acho que é um Guarani que, lógico, tem que respeitar o Brusque, nunca venceu o Brusque fora de casa, mas de fato, né, também não é nenhum bicho papão. A gente olha a escalação aqui, o Guipira, que já marcou 4 gols, passou recentemente pela Ponte Preta, a gente sabe que é um jogador limitado, apesar da sua velocidade. Tem o Álvaro, que também não marcou ainda nenhum gol, disputou o Campeonato Paranaense pelo Operário. Enfim, é o Guarani que tem totais condições de pontuar e nós vamos ver isso logo mais. Então eu passo para Carlos Cabela, 6h59. Daqui a pouquinho eu te dou uma aula sobre futebol catarinense. O nosso ouvinte Adriano, lá de Brusque, mandou mensagem aqui pra gente. Daqui a pouquinho eu explico a situação. Olha só. Grande abraço pra você. Bom primeiro tempo pra você e Carlos Cabela. Muito bem, a bola tá no centro do gramado, vai começar a partida entre Brusque e Guarani. Estamos por conta do árbitro Anderson Ribeiro Gonçalves, o goiano, tá acertando o cebolão ali, tá falando também no comunicador. No meu cebolão falta 1 minutinho para 7, deve estar aguardando esse minutinho para 7 da noite para começar o jogo entre Brusque e Guarani no Augusto Bauer, lá em Santa Catarina, lá na cidade de Brusque. Tá tudo pronto. Saída com a equipe do Brusque toda de branco, Brusque com as cores verde, amarelo e vermelho também no peito, o Guarani todo de verde, e estamos ali, o árbitro continua ali aguardando a apontar ali às 7 horas em ponto. Agora sim, apita o árbitro. A bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Brusque, Guarani. Começa o jogo pro Guarani e também pra equipe do Brusque pela Série C do Campeonato Brasileiro, segunda rodada que você acompanha aqui no futebol da CBN Campinas. Trabalha a bola a equipe do Guarani, campo defensivo lá pelo lado esquerdo. Por ali quem recebe a bola é o Emerson. Ele já faz o domínio, carrega, busca o campo de ataque, ele faz a velocidade por ali, já vem tocando a bola, vem pela intermediária, chega por ali, tocou o Denis Júnior. De primeiro ele tentou de uma jogada de defeito, depois ele tocou uma com defeito e aí foi pra fora o arremesso manual que favorece a equipe do Brusque. Comecinho do jogo, só 40 segundos e bola rolando. Arremesso manual cobrado lá pelo pivô, já bota no campo de ataque. Lançamento foi feito, quem chega por baixo para fazer o quarto e foi o Rafael. Joga a bola para fora, outro manual, mais uma vez para a equipe do Brusque, dessa vez o campo de ataque. É lá pela direita, vai chegando mais uma vez o pivô ali para fazer a cobrança. Faz a cobrança com as mãos, ele fez o arremesso ali pelo meio para chegar do Alex Paulino, dá um toque na bola, joga para fora do campo, agora de graça. O arremesso manual é para a equipe do Guarani. 0-0, comecinho de Série C para você acompanhar nessa noite de domingaço aqui no Sonzão da CBN Campinas. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Brusque na recuperação, joga a bola pro campo de ataque, briga por ela. Lá pela direita o Diego Matias, chega também o Emerson para fazer o corte, perde a bola, recupera o Álvaro, carregou a linha de fundo, pintou cruzamento, chega a zaga do Bugre para fazer o quarto tiro perigo. Sai jogando a equipe do Guarani, tenta fazer uma finta ali à frente da grande área, já toca na bola, vem Denis Júnior buscar o jogo. Chega a marcação para cima dele na recuperação de bola, ali o Jean Mangabeira pelo meio do caminho. A bola volta lá no sistema defensivo pela esquerda com Alex Juan, despacha pro campo de ataque, lançamento feito ali pela ponta canhota, chega a zaga do Guarani, faz o corte de novo, bola sobe, desce, vai caindo ali pela intermediária, vai brigando pela bola a equipe do Bugre, mais uma vez é pelo lado direito, chega por ali o Bilu, domina, foi puxado pela camisa, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota, dá só arremesso. Deu falta, anotou a falta, é falta que favorece a equipe do Guarani. Ali tomou um puxão na camisa o Rafael Bilu ali, ô Lupe. O Rafael Bilu que inclusive conversou com a imprensa durante a semana e falou das dificuldades da questão do gramado sintético, inclusive que já se lesionou quando jogou no gramado sem ser o natural. Vem Brusque. Rouba a bola pela intermediária, preparou a batida de fora pra fora. Biel. De frente pra grande área, enfiou o pé na bola, o Guipira ali ficou reclamando com ele, o Guipira entrava pela esquerda, ele enfiou o pé na bola, o Guipira reclama, abre os braços, mas a bola foi pra longe do gol, Lupe. E uma jogada que era com posse de bola pro Guarani, a falta em cima do Rafael Bilu, cobrou errado, a bola sobrou pro Biel, camisa 7 da equipe do Brusque, de fora da área ele finalizou, por cima da meta, longe do gol do Fred Conte. Reclamou ali o Pira, queria a bola, é o artilheiro do Brusque na temporada com 4 gols. 2 minutos e 50 de bola rolando, tá 0-0 o placar do jogo. O Gabi
O Guarani continua insistindo. Nós estamos com menos de 3 minutos agora desse primeiro tempo. Essa saída de bola tocada ao redor da grande área já deu problema no primeiro jogo da Série C e já perdeu a bola 2 vezes da saída em 3 minutos, Gabi. Muito complicada, porque o Brusque, ele sobe a sua marcação, ele entende essa dificuldade do Guarani. Olha o Guarani, a sobra de bola pro Isaac, bateu cruzado pra fora do gol! Bateu de perto à direita, era ele o goleiro, não pode perder gol assim, meu caro Antônio Lupe. Não pode, principalmente pro Isaac, né, que recebe a oportunidade no time titular. O jogador do Brusque acabou dando uma assistência, jogou da esquerda pra direita, o Isaac bateu cruzado, a bola passou por toda a área do goleiro Matheus Nogueira e a bola se perdeu pela linha de fundo. O Guarani gosta do jogo, vem pro ataque mais uma vez. E trabalha ali pela direita, chega a marcação do Brusque, tenta sair jogando a equipe catarinense. Por baixo faz o quarto, a equipe do Guarani, bola pra fora, arremesso manual para o Bugre no campo de ataque, Gabi. 3 minutos e nós já tivemos uns 10 erros, né? Pra sorte do Guarani dos dois lados. Então o Guarani já teve erro defensivo, erro de passe, que é sempre um problema. Essa saída de bola do Guarani precisa ser mais rápida. Não gosto quando os zagueiros ficam tocando de um lado pro outro. Essa posse de bola, ela precisa chegar o quanto antes pro Caio Melo, que é este primeiro volante que tá vindo pegar a bola junto com o Sarará para poder fazer a saída de jogo e chegar o quanto antes pro Isaac e pro João Vitor. E do outro lado, quando tiver no campo de ataque, precisa ser um pouquinho mais certeiro, né? O Isaac perdeu uma chance agora, bateu cruzado, todo torto, poderia ter acertado o gol. Quem sabe o Guarani aberto o placar com 3 minutos. Dava tempo de até ter parado a bola. Sim. E feito o gol. Bateu de primeira, pegou mal na bola, jogou pra fora, desperdiçou uma chance que talvez não apareça outra. 4:40, primeiro tempo, 0-0. Arremesso manual pro Brusque, vem bola pro campo de ataque, o lançamento foi feito. Chega por baixo ali, o Rafael dá um bico na bola, ela para pelo meio do caminho. O Brusque já recupera, vai trabalhando, Guipira, toca na bola, o Álvaro faz a abertura pra ninguém. Pegou mal na bola, a bola sobra lá com o Fred Conte, goleiro da equipe do Bugre, que bota a ordem na casa bugrina. Passamos de 5, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 5 passados, primeiro tempo de jogo, Série C, segunda rodada do Brasileirão, placar CBN tá assim, ó. Brusque 0. Guarani Também 0, Fábio Scheibe. Central da Bola. Série A em andamento, 36 minutos no Maracanã, Fluminense 0, Vitória também 0, 34 minutos no Castelão, Fortaleza 0, Palmeiras também 0. Futebol Globo CBN. Vem Brusque pro campo de ataque com o Mangabeira lá pela direita, faz o domínio ali, na verdade é o Diego Matias, ele faz o domínio, toca na bola, vem pelo círculo central do gramado, zagueirão vem pro campo de ataque, é o Jean Paul, ele abre pela esquerda, trabalha, o Brusque chega no campo de ataque, o passe é feito ali com o Alex Juan, tabelinha feita, recebe de volta, carrega, perto da canhota, abriu, Guipira, recebe, na ponta esquerda, pintou cruzamento no meio do caminho, desvio de cabeça, pra fora do gol! Teve toque do Bugrino ali, escanteio. Repara o Brusque, é o primeiro do jogo do lado esquerdo, Lupe. Jogada com Guilherme Pira, ou só Pira. O camisa 23 do Brusque fez o cruzamento. Na disputa ali estava o camisa 4, Lucas Rafael, e também o 90, o Álvaro. A bola pegou por último no jogador do Guarani. Por isso, o Brusque tem escanteio pelo lado esquerdo. Vem bola na área do Alviverde. Todo mundo se ajeita lá no meio da grande área, tá preocupado o Fred Conte, os zagueiros do Guarani vão se posicionando ali na pequena área, os jogadores do Brusque vão se ajeitando também por ali, escanteio, é lado esquerdo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área. Todo mundo lá no meio da área. Preparou o cruzamento, levantamento, segunda trave, desvio de cabeça. Giriguidu! Gol! Brusque! Levantamento no escanteio, Biel na segunda trave, subiu sozinho, tinha um jogador do Guarani à frente dele, parece que era o Emerson, estava à frente dele, mas ele sobe para fazer o cabeceio, livre praticamente de marcação, bola vai pro fundo do gol, estufa a rede, a 6 minutos deste primeiro tempo, Biel, camisa meia dúzia do Brusque, 1 para o Brusque, deu ziriguidum pro Biel, nada pro Guarani, Lupe. Escanteio cobrado pelo lado esquerdo, camisa número 23, o Pira, jogou a bola no segundo pau, o Emerson estava posicionado, mas não viu que atrás dele estava o Biel, camisa número 7, que cabeceou pro chão, a bola quicou e foi pro fundo da rede do Fred Conte. Biel coloca o primeiro gol no placar do estádio Augusto Bauer, o Brusque tem 1, o Guarani
Não tem nada. Subiu sozinho na segunda trave. Tinha um jogador à frente dele ali que quando sobe, ele já tinha feito o cabeceio já. Ô, Gabi Castro, que bobeira. Extremamente displicente o Emerson, né? O lateral esquerdo do Guarani. Ele subiu para não ganhar o lance, mal saiu do chão, marcando a bola, né? Cobrança de escanteio, a bola tá parada, todo mundo tá vendo onde tá a bola e o Emerson ele vai acompanhando e o Biel esperto, né? Foi nas costas do jogador bugrino, subiu com vontade para marcar o gol. Então 6 minutos, o Brusque abre o marcador, é aquilo que a gente tava falando, né? Era 3 minutos de jogo, 10 erros. A gente tá com 6, já pode colocar uns 15 erros já. E agora erro defensivo do Guarani, que na cobrança de escanteio o Emerson vacilou ali, não subiu como deveria. 1-0 Brusque. Guarani vai ter que correr atrás do prejuízo. Trabalha o Guarani, vem pro campo de ataque. Bilu recebe pela direita, toca na bola. Com Isaac, faz o domínio, carrega, vem pela meia direita, bico da grande área, faz o break, devolve. Bilu encara, ajeita, aperta a canhota, porca ali com Caio Melo, tenta a passe pela frente da grande área, briga pela bola. Guarani, bola espirrada. O Emerson sobrou lá pela esquerda, bateu longe do gol. Sobe demais a bola, linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do Brusque. Antônio Lupe. A bola deu uma quicada, ganhou velocidade. Mesmo assim, caiu na perna boa do Emerson, lateral esquerdo, e ele finalizou com muita vontade, só que pegou embaixo da bola. Ela passou por cima da meta do Matheus Nogueira, que já vai colocar a bola em jogo. E num lance como esse, não pode reclamar que a bola quicou, que a bola passou no buraquinho, nada, porque ali é um tapete, é um carpete. Chegou redondaça, Gabi. Bola aérea igual em todo lugar, então faltou atenção ali pro lateral bugrino. 1-0, o Brusque tá ganhando 9,5 deste primeiro tempo. Você tá acompanhando aqui no futebol da CBN Campinas. Manda recado aí, torcedor do Guarani, tá vendo o Guarani em campo de que maneira hoje? O que você tá achando desse Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro? Manda pra nós aí, ó, 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD. Pra você que está pelo YouTube, pode mandar aí no chat do YouTube também o seu recadão aí, fique à vontade em participar com a gente. Tem mensagem aí, meu caro Fábio Scheibe? Tem sim, inclusive do Adriano lá de Brusque, né? Antes do jogo a gente falou sobre o Augusto Bauer pertenceu ao Carlos Renault. Você perguntou onde está o Carlos Renault, quem seria o Carlos Renault, né? O Carlos Renault é o primeiro time de futebol catarinense, fundado em 1913, viu? E é bicampeão estadual, conhecido como o vovô do futebol catarinense. Olha só. É uma parceria então com o Brusque para já mandar os seus jogos aí no Augusto Bauer, viu? Um grande abraço ao Adriano de Brusque, tá conosco aqui na transmissão. Legal, lá em Brusque tem o velho, então tem o vovô também, né? Da loja, né? Você diz? Escanteio pro Guarani ali pela direita, tá mandando esperar ali a cobrança do esquinado. Jogador do Guarani, que é o Emerson, tá reclamando ali da demora pra cobrança. Bilu. Escanteio, é o Bilu que tá ali, pelas tatuagens, o Bilu tem 395 tatuagens, o Bilu, Lupe. Eu perguntei pra ele na coletiva a quantidade, ele não soube responder. Escanteio pro Guarani, Bilu na cobrança, perto da canhota, levantamento feito lá na segunda trave, desvio de cabeça, vem bola pra área, chega o goleiro. Cai ali o Matheus Nogueira para fazer a defesa e botar ordem na casa catarinense, Antônio Lupe. Se não me engano, era o Emerson que estava ali para cabecear, livre de marcação. Poderia ter dominado, feito um cruzamento mais curto para dentro da área. De cabeça, praticamente um recuo pro Matheus Nogueira, goleiro do quadricolor. Brusque na frente, 1-0. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 11 passados, é o primeiro tempo do jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 pro Brusque, Biel marcou a 6 minutos. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Scheibe. Central da bola. No Maracanã. Olha o Brusque no ataque, Álvaro preparou, bateu cruzado, espalma o goleiro. Bola foi pra fora, escanteio é mais um que favorece a equipe do Brusque, completa aí, Scheibe. No Maracanã, Germán Cano faz o primeiro do Fluminense, 1-0 Fluminense contra o Vitória. Escanteio. É lá pela direita, o segundo jogo, segundo para a equipe, é o terceiro do jogo, segundo para a equipe do Brusque. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança mais uma vez. A equipe catarinense, lá pelo lado direito, vem bola para a área. Tá autorizada a cobrança, vai para a bola, vai, jogada ensaiadinha lá do lado direito. Pintou a jogada, levantamento ainda não foi feito, carregou lá na linha de fundo, chega por baixo. Outro desvio do Emerson. Bota para fora, é outro escanteio, é mais um que favorece a equipe do Brusque. É lá pelo lado esquerdo, direito, que chega mais uma vez a equipe de Santa Catarina. Quem chega lá na cobrança é o Diego Matias. Vai pra cobrança do esquinado, de perna canhota, vai todo mundo lá pra área. Bom momento pro Brusque, pintou o levantamento, o primeiro pau, sobe a zaga do Bugre, faz o quarto tiro, perigo, ela vai sobrando de novo com o Diego Matias, que prefere o arremesso manual. Bola vai pra fora, tem arremesso manual lá pela direita a equipe do Brusque.
Fica todo mundo falando, se ajeitando. João Vitor, não falei o nome do João Vitor ainda. Tô vendo o João Vitor ali, não falei o nome dele ainda. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Brusque no campo de ataque. O Pira vai lá pela direita, toca na bola. Teve desvio, bola pra fora. Teve não. Teve desvio não, foi direto pra fora. Arremesso é manual pra equipe do Guarani. 1-0, Brusque ganha, 13 minutos este primeiro tempo, trabalha o Brusque na defensiva, mais uma vez chegou por baixo, ele deu um bico na bola, o Everton alemão, joga lá pro campo de ataque, bola vai saindo, outro manual pro Guarani, chega lá, tem pressa o Lucas Rafael, o Emerson tá por ali, fica com a bola para fazer a cobrança do manual, lá pela esquerda, vai se ajeitando o Guarani, vai tentando sair do campo defensivo, Gabi, o Guarani não consegue passar do meio campo, Gabi. O Guarani, ele não consegue trocar passes, ele não fica com a posse de bola. Por isso que você não fala o nome do Isaac, você não fala o nome do João Vitor. Do Isaac você falou na finalização, porque foi um erro do Brusque, que deu de graça essa bola pro Guarani. Mas o Guarani, ele não consegue propor o jogo. Ele toca a bola com os zagueiros e daqui a pouco ele perde a paciência. E daqui a pouco vai vir o chutão. Acabei de falar, acabou de dar um chutão. É que ganhou ali no jogo de corpo agora o Bilu e vem o Guarani, mas ele tem dificuldades para criar. Vem pro campo de ataque, o Guarani chegava o Isaac ali pelo meio, chega a zaga por baixo para fazer o corte no bate-rebate, chega mais uma vez o Bilu brigando pela bola espirrada, sombra pelo lado esquerdo, sai carregando o Alex Juan, já toca no campo de ataque, lançamento é feito lá na frente da grande área, chega por ali o Guipira, tenta o toque de calcanhar na tabelinha, o árbitro para, pega o impedimento marcado no ataque do Brusque. 1-0, tá ganhando a equipe do Brusque. 1-0, Guarani tomou o gol aos 6 minutos, o Biel de cabeça marcou, hein? O Biel de cabeça marcou 14 minutos desse primeiro tempo. Oi! O que é isso, gente? O que é isso, gente? O rapaz o rapaz da propaganda lá deu problema, hein? Deu problema. Acho que já tá bom, hein? Pode ser, pode tirar já, viu, gente? Isso, boa. Ô, Cabela, e esse gol cedo tomado é muito ruim pra confiança, né? Aquilo que a gente tava citando anteriormente, né? É uma equipe que já vem com derrotas, empates do fim do estadual, começa com derrota e aí com 8 minutos de jogo já tá 1-0 pro Brusque. Então é esse psicológico, esse mental que o Guarani vai ter que trabalhar ao longo da partida. Mas aos trancos e barrancos, tá dando uma resposta depois do gol, tá conseguindo chegar ao campo de ataque. Olha, o Guarani vem pro ataque, lançamento feito pra grande área, sobe a zaga pra fazer o corte. Nossa. O pivô tira lá dentro, espanou, sobrou a batida pra fora do gol. Deu uma espanada ali na saída de bola, a equipe do Brusque, me parece que foi o pivô ali, né? Que deu uma espanada brava ali, não foi o Diego Matias. Deu uma espanada ali, ô Lupe, que é isso, Lupe? Não pode, né? Olha só. Mais uma vez, foi o pivô mesmo, o lateral não, foi o Diego Matias. O pivô também tava na jogada, porque ele fez o cabeceio pro Matias, que saiu todo atrapalhado. A bola caiu nos pés do Denis Júnior, que bateu de primeira, assustando o Matheus Nogueira, só que a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. E tem cartão amarelo pro Anderson Leite no banco de reservas. Pois é. Reclamou e o árbitro aplica o primeiro cartão do jogo, não é pra ninguém que tá em campo, e sim pro Anderson Leite, que está no banco de reservas. E antes de sair o gol do Brusque, o árbitro já tinha ido lá chamar a atenção do técnico do Guarani, o Maurício Souza, e de toda a comissão técnica ali, ficou um tempão chamando a atenção, e agora foi lá, amarelou todo mundo. Bilu, vem com ela, preparou, batida, pega o goleiro. Saiu fraquinho o arremesso do Rafael Bilu ali. O arremesso foi ótimo, né? O arremate do Rafael Bilu pro goleiro fazer a defesa. Já repõe a bola em jogo, bota no campo de ataque, sobe a zaga do Guarani, faz o corte de cabeça. Ela vem com o Caio Melo, gira o corpo, bota no campo de ataque, fez a tabelinha. O Isaac já faz a abertura pela direita com o Bilu. Ele vem com ela, encara a marcação do Alex Juan, que chega pra cima dele, ajeita na perna canhota, toca do lado, pintou cruzamento na área. Era o Sarará, sobra de bola, batida pra fora do gol. Bola pra fora, o remate ali do Caio Melo, ela sai à esquerda do goleiro, linha de fundo, Lupe. Caio Melo aproveitou ali a sobra, né? Porque o cruzamento veio da direita. A zaga do Brusque acabou afastando o perigo, só que ela caiu na entrada da área, nos pés do Caio Melo, que inclusive marcou um dos gols do Guarani na derrota da estreia por 3-2 pro Maringá. Ele bateu de primeira, tentando o canto esquerdo do goleiro Matheus Nogueira, só que tirou demais. Tiro de meta pro goleiro do quadricolor. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos e 50 de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, segunda rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar CBN tá assim, ó. Brusque. Para o Brusque. Guarani. Nada pro Guarani, que vem pro ataque lá pela esquerda, sobra de bola, Denis Júnior. Preparou, bateu, pega o goleiro. Era o João Vitor. Bateu de fora da área, mas saiu fraquinho o chute, Lupe. Por isso os jogadores ofensivos do Guarani reclamam com camisa número 10, o João Vitor. Ele praticamente recuou a bola, tinham várias opções, o goleiro fez a jogada tranquilo. Olha o Brusque, vai pintar o segundo gol pra fora!
Bola lançada ali pelo lado esquerdo ali, saiu que nem maluco do gol. O Fred Conte quase que ele toma por cima ali. Por muito pouco essa bola não cai dentro do gol, Lupe. Pelo menos ele abafou ali a chegada do camisa 90, o Álvaro, pelo lado esquerdo. O Álvaro conseguiu ganhar na corrida e de cobertura balançou a rede, só que do lado de fora, tiro de meta pro Fred Conte. Fábio Chaib, 1-0 para o Brusque, Chaib. Pela Série C em andamento, Maringá 0, São Bernardo também 0. Pela Série A, mais cedo, São Paulo bateu o Santos 2-1 no Morumbis, o clássico paulista. Futebol Globo CBN. Ô Gabi, o Brusque tá jogando, o Guarani parece que foi passear, até os arremates de fora da área colocado, chutando de um jeito que é pra não fazer. Nos últimos minutos, pelo menos, uma postura diferente, um Guarani que arrisca mais, né? Então nós tivemos o Denis Júnior, que chutou à direita do gol, o Caio Melo teve também uma oportunidade, chutou à esquerda, e o João Vitor, agora recentemente, um chute fraco. Nos últimos 3 minutos, 3 finalizações do Guarani, é um Guarani que tá buscando mais. Agora, falta tranquilidade, falta qualidade, mas já é um jogo diferente, tá? O Guarani fica um pouco mais com essa posse de bola, tá chegando ao campo de ataque com perigo, a finalização que não tá tão boa. E o Guarani atacando com perigo bastante pelo lado direito com o Bilu. Vem Isaac. Vinha o Isaac, faz o lançamento lá pela esquerda, o Emerson não consegue o domínio, a bola vai pra fora, arremesso manual pra equipe do Brusque. Fábio Chaib, tem mensagem aí, Fabião? Tem mensagem sim, o Marcelo tá mandando um abraço aqui pra gente, também tá na transmissão, o Maciel, Lucas Maciel aqui tá provocando o Guarani aqui também, tem gente participando, quem tá com a gente é o Vini, acompanhando a transmissão de Brusque. Júnior? Não, Vini só Júnior? o Vini Júnior eu acho que tá descansando hoje. E no YouTube tem muita gente participando, o João Silva, o César Augusto, o Valdir Félix, o Vitor Freitas, nosso companheiro Vitor Freitas está de plantão na redação acompanhando a transmissão lá em Cianorte, no Paraná. Um grande abraço pro Vitor Freitas também. Lançamento feito, sai do gol ali, o Fred Conte não bicando a bola, joga pro campo de ataque. O Guarani não consegue fazer o domínio lá na frente, chega rasgando por baixo ali, brigando pela bola. Ali no meio do caminho, Jean Magabeira, bola sobra com o Guarani, recompõe-se ali com o Bilu, faz o domínio, marcação encosta, ele recua, bola tocada lá com o Sara lá do lado esquerdo, faz o domínio, mais uma vez por ali, o Emerson chegou, fintou, tocou do lado, a bola espirrada, sobrou pro Isaac, ele faz o domínio, tem a marcação pra cima dele, não sabe o que fazer com a bola, devolve no Emerson, lá do lado esquerdo pra fazer o domínio, recua um pouquinho mais atrás ali, mas tá parado. Quando o Isaac rola a bola de volta pro Emerson, ele está na banheira, Antônio Lupe. Tava em posição irregular, e como não tem VAR, vale a decisão de campo. O assistente número 2, Hugo Sávio Xavier, foi quem pegou a posição irregular do João Vitor, camisa número 10, que estava ali bem pertinho do Emerson. A bola é da equipe do Brusque, Matheus Nogueira vai colocar a bola em jogo. Fala, Fábio Chaib, eu sei que você quer falar, fala, Chaib. Tem gol no Brasileirão da Série A lá no Castelão, Facundo Torres abre o placar para o Palmeiras, 47 minutos da primeira etapa, Palmeiras 1, Fortaleza 0, com esse resultado o Palmeiras assume a liderança do Brasileirão. Aí tocando a bola a equipe do Brusque, lá pelo lado direito, quem trabalha por ali a chegada a campo de ataque era o pivô, toca na bola, chega a marcação pra cima dele, o desvio foi feito, briga pela bola, mais uma vez sobe o Everton Alemão de cabeça, o toque feito, a bola sobe, desce, vem pelo meio, o pivô toca nela de novo, ela vai sobrando ali com o Mangabeira, não consegue o domínio, chega a zaga do Guarani, dá um bicão na bola, joga pro ataque, onde não tem ninguém de verde, tá sozinho ali o Alex Juan pra sair jogando, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 21 minutos e bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série C do Brasileirão, placar CBN, assim ó. Brusque. Piel marcou de cabeça a 6 minutos do primeiro tempo, 1 para o Brusque. Guarani. Nada para a equipe do Bugrão, Chaib. Central da bola. Pela Série B do Brasileirão, Chapecoense vai batendo o Atlético por 1-0, o Atlético Paranaense faz 1-0 no CRB. Olha o Guarani, sobra de bola, perdeu! Bateu cabeça a zaga do Brusque, sobrou com o Isaac, que não conseguiu fazer nem o domínio e nem chutou pro gol, nem uma coisa nem outra, ela sobra com o goleiro do Brusque, ô Lupe. E falta comunicação no sistema defensivo do quadricolor, o Biel acabou trombando com o zagueiro e a bola sobrou nos pés do Isaac. Ele deu um toque a mais na bola, um toque sem necessidade. Ela ganhou velocidade e foi até os braços do goleiro Matheus Nogueira. Perde uma chance incrível, o Guarani, de empatar o jogo lá em Santa Catarina. As duas melhores chances do Guarani nos pés de quem é para ser o melhor finalizador,
o melhor pensador, o melhor do Guarani, que é o Zac, o Gabi. E aí pode ter um pouquinho de falta de ritmo, né? Porque já não foi titular na estreia, vem de 50 dias de uma inatividade, o Guarani teve uma boa intertemporada, teve tempo, então pode ser que esteja pagando o preço por conta disso. Agora, Cabela, por mais que o Brusque tenha bons números, né? Fez um bom campeonato estadual, já foi exaltado aqui na transmissão o sistema defensivo do Brusque. Hoje, o sistema defensivo do Brusque tem deixado muito a desejar e é algo que o Guarani precisa explorar. São muitos erros de passe, erros de posicionamento. O Guarani já chegou pelo menos 3 vezes muito próximo do gol do Matheus Nogueira. Então, de fato, o Guarani precisa avançar a sua marcação, fazer uma marcação-pressão, roubar essa bola já no campo de ataque, ficar próximo ao gol adversário, porque o caminho pode ser por aí. Trabalha a bola a equipe do Brusque no campo de ataque, recebe a falta, não, deu arremesso manual, deu saída de bola, arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani. O árbitro não deu a falta ali, o jogador do Guarani pede desculpas ali pro jogador do Brusque, teve um encontrão ali, acabou batendo no rosto, né? Do jogador do Brusque, mas tá tudo certo. Falta cobrada, vem Isaac com ela carregando ali pelo meio, não era Isaac, era o Sarará, carregava ali pelo meio, perde a bola, recupera o Brusque, trabalha defensivamente a equipe de Santa Catarina lá no sistema defensivo com o Jean Paul, ele bota pro campo de ataque no meio do caminho, a zaga do Guarani deu bobeira, entregou de graça ali, Álvaro, recebe, tenta a finta, se recupera bem ali o Justen. Para recuperar a bola para a equipe do Guarani, Sarará domina, gira o corpo, faz a finta de corpo ali no meio campo, bota a bola com o Emerson lá pela esquerda, já devolve pela intermediária, vem com o Caio Melo que bota no campo de ataque, lançamento feito ali no meio da zaga, sobe de cabeça o Alex Juan para fazer o corte, no sobe e desce da bola, vai sobrando, olha o Guarani, meu Deus do céu, 2 jogadores do Guarani, eles trombaram ali no meio campo. Ninguém fala com ninguém, né? Ninguém tá falando com ninguém ali. Vem João Vitor, faz a finta, carrega a entrada da área, corta a zaga, batida, o corte feito pra fora do gol. Corte foi feito, bota pra fora, escanteio pro Guarani. Teve um jogador do Brusque, foi a nocaute. Na jogada do João Vitor, o zagueiro corta, a bola vai no rosto do jogador. Me parece que ali é o Mangabeira, ele foi a nocaute, já se levanta. Deve estar ali vendo 2, 3 jogadores assim, repetidos na frente dele ali. Cabela é muito, tudo bem, hein? É muito bate-rebate, é muito erro. O Guarani precisa aproveitar, por isso que eu falei, faz a marcação-pressão. O Guarani tem mais qualidade do que a equipe do Brusque. Toca a bola, Guarani, cruzamento feito pra grande área. Teve desvio, a bola vai sobrando mais uma vez ali com a equipe do Guarani, vem pro campo de ataque, a bola vai pra fora, é outro escanteio, hein? De graça. Escanteio de graça para a equipe do Guarani, é o 6º escanteio no jogo, o 3º para a equipe do Guarani. Vai tentando chegar o Guarani, meio que a trancos e barrancos ali, mas tá chegando o Guarani. Vem mais uma vez o Bugrão pro campo do ataque, lá no esquerdo, tem cruzamento, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área, pintou o levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, pra fora do gol. Quem subia ali era o Lucas Rafael, que deu uma testada na bola, a bola foi pra fora e ele sai ali com a mão nas cadeiras ali, viu, meu caro Antônio Lupa? Teve desvio, deu outro escanteio lá. Mais um escanteio pro Guarani, 3º seguido. O Lucas Rafael subiu com o 4 Jean Paul e a bola pegou por último no jogador catarinense. Mais uma oportunidade pro Guarani. Escanteio cobrado, bola levantada, grande área, sai o goleiro, dá um soco na bola, Caio Melo, a sobra com ela, perna direita, levanta na área, tá vivo ali pelo meio, vem Biel, tão bicando a bola, tira da grande área e o árbitro tá pegando impedimento no ataque da equipe bugrina. Vamos girar. Tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 26 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo em Brusque. Placar da CBN tá assim, ó. Brusque. Agora sim, 1 para o Brusque. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Chaibe. Central da bola. Pela Série A do Brasileiro, intervalo de jogo para Fluminense 1, Vitória 0, gol de Cano lá no Castelão, intervalo também. Fortaleza 0, Palmeiras 1, gol de Facundo Torres. Às 8h30 da noite tem Red Bull Bragantino e Cruzeiro em Bragança Paulista. Futebol Globo CBN. Vem Brusque pro campo de ataque, lançamento feito, sai Fred Conte, fica com ela. Faz ali, bota a ordem na casa do Bugre. Cabela. Pois não, Lupe. Já andaste de montanha-russa? Já. Emoção, né? Muitas. Torcedor do Guarani tem com Fred Conte. Tem emoções de todos os tipos, jeito e gosto. Aliás, em todas as esferas. Porque o goleiro do Guarani foi fazer uma defesa fácil, escorregou no lance. Pois é. E aí a bola acabou quicando, pra sorte não tinha ninguém do Brusque ali e ele fez a defesa, mas olha,
Desde o primeiro jogo, o torcedor já tá com uma certa desconfiança do goleiro do Guarani, que tem o Andrei, camisa 12, que foi contratado no banco de reservas. Pois é, outro escanteio pro Guarani agora, a zaga faz o quarto, ele joga de graça pra fora pra equipe do Guarani, que tava sozinho ali o alemão, né? O alemão tava sozinho, ele botou pra fora, escanteia, mais um pro Guarani. E o detalhe que o gramado sintético tem uma chuteira especial pra jogar no gramado sintético, né? Não pode ser conga, né? Se é conga, escorrega. Eu perguntei pro Bilu se não podia ser de society, ele falou que não, tem que ser de cravo, mas é um cravo especial. É de borracha, né? É um cravo especial, né? É um cravo diferente. Exatamente, diferente. Vem bola pra grande área, escanteio. Pra equipe do Guarani é o quinto escanteio no jogo pra equipe do Bugre, lá pela esquerda. Sarará. O Sarará tá na cobrança, fica ali catimbando o Pira. Vai o Sarará pra cobrança, ele quer jogar curtinho ali. Se não dá pra jogar curtinho, não joga curtinho, né? Meu Deus do céu, né? É fácil isso. Vem bola levantada na grande área. Sobe a zaga do Brusque. Ele faz o corte. Zagueirão tava lá, bota a cabeça na bola, joga pra fora, arremesso é manual pra equipe do Bugre pela direita. O zagueirão tá ali. Rafael faz a cobrança, joga no Bilu. Rola a bola pela intermediária. Caio Melo recebe pertinho do círculo central do gramado. Devolve pela direita. Rafael chega por ali mais uma vez o zagueirão pra fazer o domínio. Toca na bola, devolve, recebe de novo. Mas ali o toque feito, se fecha a equipe do Brusque, Guarani vai buscando espaço, chega no campo de ataque, Bilu tocou, Denis Júnior tentou de calcanhar ali também no meio de 3 jogadores do Brusque, não dá, né? Não dá pra enfeitar numa hora, Gabi, não dá pra enfeitar numa hora dessa, né? Acabou exagerando um pouquinho o Rafael Bilu, ele tá tentando no ataque do Guarani, mas ele não pode individualizar tanto. Agora, tecnicamente é uma partida sofrível, né? O nível técnico de Brusque e Guarani é muito ruim. E o nível técnico do Brusque, ele é pior do que o do Guarani. Então o Guarani precisa aproveitar. Se eu sou o Maurício Souza, eu chamo Rafael Bilu, eu chamo o Isaac, eu chamo o Caio Melo e falo assim, calma, põe essa bola no chão, vamos trabalhar com tranquilidade, porque tecnicamente o Guarani é superior. Se esse jogo acontece aqui em Campinas, certamente o Guarani já estava na frente do marcador. Então, o Guarani ele precisa ter a tranquilidade, saber que ele é melhor, superior e propor o jogo para poder chegar ao gol de empate. Sai jogando a equipe do Guarani, campo defensivo, lá com o zagueirão Rafael. Rola a bola com o goleiro Fred Conde, perto da canhota, despacha pro campo de ataque, lançamento foi feito lá do lado esquerdo, teve desvio, a bola vai pra fora, o arremesso é pro Guarani, se mantém no ataque, vai ali o Emerson, já faz o arremesso, joga com o Denis Júnior que vem buscar o jogo, o árbitro manda voltar a cobrança do manual, que ele foi um pouquinho mais à frente ali, o árbitro manda voltar 2 metros atrás ali, pra voltar a cobrança pra equipe do Guarani. 1-0, o Brusque tá ganhando toque de 30 minutos este primeiro tempo. O árbitro vai lá chamar a atenção de alguém, ou tem alguém caído lá na área, hein? Deve ter o goleiro caído lá na área. Olha lá, é ele que tá caído. O Matheus Nogueira, Lupe. Mão na joanete, né? Ali no do pé direito. Coloca ali a mão na chuteira, faz um sinal com a cabeça de negativo. O goleiro é o único, né, que está em campo que tem aí a prerrogativa de ser atendido, por isso ganha um tempinho. O goleiro Matheus Nogueira. Aparentemente não vi ele disputando nenhum lance, a não ser que ele esteja com alguma lesão antes do jogo e isso esteja interferindo. Só que o árbitro não tá nem aí pra ele, mandou levantar e vai autorizar o arremesso lateral pro Bugre. Pois é, e se é a joanete, então não foi disputa mesmo. Dói, viu, Lupe? Dói. Tem joanete, Lupe? Eu tenho artrite no dedão. Meu Deus, dói pra caramba. Vocês têm joanete, ô Gabi? Não. Não tem joanete? O Chaibe tem joanete, tem? Unha encravada. Tem unha encravada. Unha encravada. É, pior ainda, dói pra caramba. Manda uma foto qualquer hora. Imagina quem estiver jantando nesse momento, por favor, gente. Vamos lá. Não quero ver essa foto, não. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol encravado da CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C, segunda rodada do Brasileirão. Placar da CBN tá assim, ó. Brusque 1. Guarani. Nada pra equipe do Guarani, Chaibe. Central da bola. Pela Série B, Atlético Paranaense 1, CRB 0, gol de Allan Kardec. E mais cedo, um jogo que dividiu o coração do Lupe. Vila Nova 2, Botafogo de Ribeirão 0. Que é isso, hein? Bugre no ataque ali pela direita. Tá ali o Justen pra fazer a cobrança. Ele não acha ninguém pra fazer a cobrança. Ele joga lá na frente pro Denis Júnior. Bilu de cabeça, faz o desvio. Chega rasgando por baixo o pivô. Volta a bola com o Bilu. Domina, coloca no gramado. Rola pela intermediária com Caio Melo que faz a abertura lá pela esquerda com o Emerson. Prepara, perto da canhota, carrega na linha de fundo. Vem cruzamento pra grande área. Pivô de cabeça, tava lá pra fazer o quarto. Ela volta com o Caio Melo. Tem o Sarará pela meio. O Caio Melo prefere o cruzamento na área. Desvio de cabeça, pega o goleiro.
Com Joanete e tudo, ele cai ali pra fazer a defesa e botar ordem na casa da equipe catarinense, Antônio Lupe. Cabeceio do Isaac, o cruzamento veio pela esquerda com o Caio Melo. Não foi uma cabeçada, e sim um recuo, porque ela foi fraquinha, mais uma finalização fraca do Guarani. A bola foi nos braços do Matheus Nogueira, mais uma com o Isaac, camisa 11, uma das novidades no time titular do Guarani. Bola tá parada ali, uma falta anotada favorecendo o Guarani. O Sarará tem pressa, faz a ligação lá no campo de ataque, sobe de cabeça o alemão, faz o corte, ela vem pela intermediária Mangabeira, com o peito ele ajeita, ela sobra ali com Biel, já faz o domínio, carrega a bola, vem pelo lado esquerdo, um tapa nela, joga pro campo de ataque, lançamento feito lá pro Álvaro, briga pela bola com o zagueiro do Guarani, chega, zagueirão do Bugre, gira, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, responde a zaga do Brusque, mas tá dado o impedimento no ataque da equipe do Guarani, o jogo tá parado mais uma vez, lá no sistema defensivo da equipe catarinense. 33, estamos chegando a 33 minutos deste primeiro tempo. Trabalha mais uma vez a equipe do Brusque, ali pela intermediária, campo de ataque, perde a bola. O Grão recupera com Bilu, lado direito, tenta a finta, marcação pra cima dele, desvio foi feito, bola pra fora, arremesso é manual pra equipe do Guarani. Tem mensagem, Fábio Chaib, fala aí. Tem sim mensagem, o Lucas Maciel tá falando que o Lupe tem gota, a Ângela tá falando, tá perguntando se eles jogam de que chute por aí também, o Lupe já explicou que não, é um cravo especial pra jogar no sintético. O Badan F1 tá falando que o Gabi sabe demais aqui e o Vitor tá aqui no nosso YouTube também. E é isso aí, mais gente participando, mande mensagem pra gente. Gota, Lucas? Só amigo, hein? Só parceiro. Tem gota, Lucas? Pô, gota não, né? Aí não. Em dia com a saúde, pô. Pelo amor de Deus, hein? Gota. O cara quem tem é o William Cabelo. Ele tem. Aliás, pinga muito. Não é só gota, não. 33-50. Primeiro tempo, 1-0, Brusque tá ganhando. Ô, Gabi, Guarani tá melhor no jogo, mas não chuta uma no gol, pô. O Brusque não ataca mais, né? Não. A gente não falou mais o nome do Fred Conte, a gente não falou mais o nome de nenhum jogador. Depois que o Lupe falou que é emoção grande, ninguém falou mais nada. Porque sabe que ali tá inseguro o arqueiro bugrino. 59% de posse de bola do Guarani. Já foram 10 finalizações, 5 no gol, 5 escanteios. É um Guarani, então, que tenta, que pressiona, que tá com essa posse de bola no campo de ataque. Mas, Cabela, faltam duas coisas: força e qualidade para poder balançar as redes. É o que não teve o Justo agora, porque não dominou, sobra de bola ali pelo meio com Pira, rola a bola mais atrás, Mangabeira dá um tapa nela, abre pelo lado esquerdo, preparou a batida, Alex Juan, bateu em cima da zaga. Aí ele chega fazendo a pressão ali, bate a bola nele mesmo, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Vamos chegando a 35 já nesse primeiro tempo, hein? Tá 1-0 pro Brusque, o gol saiu a 6 minutos do primeiro tempo, o Biel marcou de cabeça. Subiu ali atrás o Emerson, pra você que tá chegando agora aqui no futebol da CBN Campinas, o Biel, e ele não tem muita estatura não, ele subiu pra cabecear, o Emerson subiu atrasado, quando o Emerson pensa em subir pra cabeceio, o Biel já tinha mandado pro fundo do gol. 1-0, o Brusque tá ganhando, gol no comecinho do jogo, trabalha o Guarani, tentando buscar o gol de empate, faz a abertura pela direita, quem chega por ali pra ficar com ela é o Justen, no ataque, cruzamento, saiu baixinho, zaga cortou, ela sobrou com o Bilu, trabalha a bola mais uma vez ali, o João Vitor, toca no Denis Júnior, rolou com o Bilu, bateu, explodiu na zaga, volta a bola mais uma vez com o Guarani, tá amadurecendo o gol do Guarani, hein, tá amadurecendo o gol do Guarani, vem por baixo ali o carrinho, ih, rapaz, o Caio Melo foi num carrinho frontal ali, tá sentindo, me parece que é o Biel que desabou ali e tem cartão na mão do árbitro, só não vi a cor ainda, viu, Lupe? É o amarelo, pra sorte do Caio Melo, porque ele perdeu ali o compasso e quando foi tentar fazer a recuperação de bola, deu um carrinho e ele foi por cima e atingiu as pernas do Biel. Se tem VAR, eu ia dizer isso. Esse lance seria revisado para expulsão, mas o árbitro, como não tem o recurso do vídeo, aplicou o cartão amarelo pro Caio Melo. É o primeiro amarelo para jogadores do Guarani em campo, porque o Anderson Leite no banco já tomou um amarelinho. Se tivesse VAR, ele estaria expulso. Eu posso confirmar depois que eu vi o replay. Foi com uma trava, né? Aí errou então o Caio Melo, né? Ele perdeu totalmente o tempo de bola. Ficou nas costas dele, aí quando ele foi tentar acertar, o jogador do Brusque já estava no lance. E ele foi com a trava, né? No tornozelo do jogador do Brusque por cima. Então um lance muito feio, por isso que tá caído no gramado o jogador do Brusque. E de fato o amarelo ficou no lucro aí pro Caio Melo, camisa 8. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 36 minutos e 40, bola rolando. Primeiro tempo, Série C, Campeonato Brasileiro. Em Brusque o placar CBN tá assim, ó. Brusque. Biel marcou a 6. Guarani. Nada pra equipe do Bugrão. Chaibe.
Central da Bola. Ontem conhecemos 2 times que garantiram acesso da Série A4 para a Série A3. O tradicional União Barbarense conseguiu acesso ao vencer o Araçatuba e agora também o Paulista venceu o Nacional. Os dois fazem a final, União Barbarense e Paulista, mas com as vagas garantidas para a próxima A3 do ano que vem. Futebol Globo CBN. Guarani no campo de ataque, o Bilu faz o domínio, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota, é falta pro Guarani, vai chuveirar na área, é perigo contra a meta do Matheus Nogueira, viu, Lupe? Os jogadores do Brusque reclamam da marcação da falta em cima do Rafael Bilu, mas ela aconteceu. Do camisa número 30, do Jean Mangabeira, ele foi apenas no corpo do Rafael Bilu, camisa 7 do Guarani. É pelo lado direito, o próprio Bilu tá por ali, quem chega também é o Matheus Sarará. Vem bola na área do Brusque. Vai todo mundo lá na meia-lua da grande área. Tá preocupado o Matheus Nogueira, Bilu e Sarará na cobrança da falta. Barreira com apenas um jogador ali à frente. O Caio Belo na intermediária na segunda bola. Todo mundo lá na meia-lua. É bom momento pro Guarani. Aumenta o volume aí do sonzão da CBN, torcedor do Guarani. Vem bola pra grande área. Todo mundo por lá. Vai autorizar o árbitro do jogo. Bilu ameaçou correr ali pela ponta direita. O Sarará foi na cobrança da falta. Levantamento na área. Desvio de cabeça pra fora. Pegou mal na bola, joga pra fora, só tiro de meta para a equipe do Brusque, Lupe. A bola pegou por último no Denis Júnior, atacante, camisa número 9. Depois da falta cobrado pelo Sarará, camisa número 5 no segundo pau, a cabeçada foi alta, sem direção, tiro de meta pro Matheus Nogueira. 1-0, Brusque tá ganhando, e vem Brusque pro ataque, vem com Guipira, é o Pira, lá em Brusque é só Pira. Não é Guipira, é só Pira. Ele caiu ali, recebe a falta, é falta para o Brusque do sistema defensivo. 38-50. Trabalha mais uma vez a bola, a equipe do Brusque. Biel por ali, recua. Começa de novo lá atrás com o alemão. Perda direita, despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito lá na ponta direita. Era para chegar do Mangabeira, quem chega ali para fazer o corte é a zaga do Bugre. Tá jogando o Sarará. Foi puxado, recebe falta. O jogo tá parado e foi puxado de novo. Ele foi levantar, puxar ele de novo. Cai no gramado, falta cobrada. Tem pressa o Guarani, perde o jogo. Vem para cima, bola rolada. Zaga do Brusque recupera a bola. Toca na bola com o pivô, faz a tabelinha. Recebe ali pelo intermediário Biel. Devolve lá pela direita, vem pro campo de ataque a equipe do Brusque, vai carregando, pivô tá por ali, ó, ele carrega a bola, toca na bola, faz a tabelinha, recebe lá na linha de fundo, ele evitou a linha de fundo, mas deu o arremesso manual de graça pro Guarani, lá pelo lado esquerdo defensivo. Quase 40 desse primeiro tempo, quase 40, ô Gabi, nas suas anotações aí, quantos chutes a gol deu o Guarani, hein? Que acertou o gol. O Guarani acertou 6 vezes o gol adversário. Mas nenhum assim com tanto perigo, né? Falta força e falta qualidade, falta né, força. Cabelo? Então, muitas vezes tem até a pontaria que a gente critica muito, né? Então, a gente viu o Matheus Nogueira até que trabalhando, mas muitos desses chutes foram sem força. Quando a gente fala que falta força, podemos botar a conta nas costas da nutricionista ou do nutricionista do Guarani? Eu colocaria na qualidade mesmo dos atletas. Trabalha o Brusque da recuperação de bola, vem pro campo de ataque, lado esquerdo, Biel. Esse Biel também tem toda a parte do campo, hein? Rola a bola com Pira, ele carrega, encara a marcação, deu uma pedalada ali, jogou ali à frente da grande área, sobra de bola, Mangabeira tocou no Álvaro, girou o corpo, chega Emerson por baixo, ele faz a roubada de bola, já faz a ligação com o João Vitor lento, olha, demora pra fazer o passe, devolve com o Emerson, lá do lado esquerdo, chega a marcação do pivô pra cima dele, o Emerson devolve lá na linha de fundo, só que o João Vitor não chegaria nessa bola, nem hoje, nem amanhã, que é feriado o dia todo, podia correr o dia todo, mas nem até amanhã à noite, viu, Lupe? Mas aí faltou um pouquinho de, desculpa até o termo, inteligência do João Vitor, porque tinha um espaço imenso. Sim. E o Emerson ainda apontou que ia jogar ali, só que o João Vitor correu pro meio da área, em direção à área. Com isso, a bola ficou fácil pro sistema defensivo do Brusque. Falta comunicação também entre os atletas do Guarani. Bugrão no ataque, Caio Melo adiantou demais a bola, foi na dividida. Cuidado, essas bolas adiantadas assim. Recupera o Brusque, bota no campo de ataque, muito forte. Lançamento forte de um lado, lançamento forte do outro. O Fred Conte faz o domínio, o goleiro do Guarani sai jogando. Ali com o Rafael, faz a abertura com o Lucas, Rafael lá pelo lado esquerdo. Ele vem trabalhando com o Caio Melo, pertinho do círculo central do gramado. Faz o domínio, levanta a cabeça, busca, encontra o João Vitor. Ele rola curtinho com o Emerson que saiu com bola e tudo, bola pra fora, só arremesso manual pra equipe do Brusque. Girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos, quase 42 desse primeiro tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para a equipe do Brusque. Guarani. Nada pro Guarani. Fábio Scheibe.
Central da Bola. Já tem bola rolando para a segunda etapa na Série A, no Castelão, Fortaleza 0, Palmeiras 1. Mais cedo o Atlético Mineiro fez 1-0 no Botafogo e no Clássico Paulista, São Paulo venceu o Santos por 2-1 no Morumbis. Futebol Globo CBN. Guarani no campo de ataque, o Biel chega ali. Bom jogador esse Biel, né, ô Gabi? Bastante participativo, tá jogando aqui pelo lado esquerdo, né, lado direito de defesa do Guarani. Lucas Justen tá tendo muito trabalho com ele. Vem Brusque, lançamento feito lá pela ponta direita, atrás das costas ali do Lucas Rafael, pintou bonito, preparou a batida, teve desvio, pega Fred Conte. Na chegada do Mangabeira ali pela direita, fez o que quis ali pra cima do zagueirão do Guarani, hein, Lupe? O camisa número 4, Lucas Rafael, que foi muito criticado na primeira partida contra o Maringá. Porém, o técnico Maurício Souza mantém o atleta na equipe titular. E fica a dúvida, cadê o Alan Santos? Onde novamente não foi relacionado. A informação é que ele já está recuperado de um problema grave muscular que ele sofreu na pré-temporada e que poderia estar à disposição para o duelo em Santa Catarina. Porém, não aparece entre os relacionados. Pois é. Faz falta, porque os dois zagueiros do Guarani, o Rafael ainda tá segurando, mas o Lucas Rafael, todo jogo ele é criticado, Gabi. E ficou no chão agora, né? Tomou um drible ali desconcertante, o zagueiro do Guarani, que neste momento fica no chão reclamando aí da famosa cama de gato. Cabela, acho que o Guarani tá fazendo uma leitura de jogo equivocada, tá? O lado direito do Guarani tava funcionando até uns 20, 25 minutos. Eu exploraria mais o Rafael Bilu, a passagem do Lucas Justen, acho que subiu muito pouco ao ataque lateral direito o Bugrino, e também colocaria o Isaac caindo pelo lado direito. O lado esquerdo do Guarani cometendo muitos erros com o Emerson e também com o João Vitor. Então pode até dar certo, é óbvio, né? Não tô falando que tem que ser só pelo lado direito, mas eu exploraria um pouco mais o lado direito do Guarani, porque funcionou durante boa parte do jogo. Colocaria essa bola mais com o Isaac, mais com o Rafael Bilu e com a passagem do lateral pro Guarani ter mais força ofensiva. E o Isaac sumidaço, né? Isaac sumido, o João Vitor também, os dois precisam aparecer mais. Bola lançada no ataque, sai o goleiro, ali o Matheus Nogueira para fazer a defesa, tá jogando Brusque. Alex Juan recebe lado esquerdo, 44, reta final da primeira etapa em Brusque, tá 1-0 para o Brusque. Bola sobra aqui pelo lado direito, quem chega ali no lance para ficar com ela era o Álvaro, tava no lance, ele bota a bola mais atrás, sai jogando a equipe do Brusque. Vem bola pro ataque, tocou ali pelo meio, parado o jogo, é falta pro Guarani. No círculo central do gramado tem uma falta ali, Sarará pega a bola e já faz a cobrança. Rapidamente, toca na bola mais uma vez o Sarará, fica com ela, domina, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, toca a bola pelo círculo central do gramado, ali o Rafael, devolve a bola com o Sarará, faz o domínio, chega a marcação do Álvaro pra cima dele, gira o corpo, recua mais uma vez com o Lucas Rafael. Toca na bola, vai tocando a bola de um lado, tocando a bola de outro Guarani, o tempo vai passando, o toque da CBN marcando 45 minutos deste primeiro mais tempo. 3. Vamos a 48, trabalha mais uma vez ali a equipe do Brusque na recuperação de bola, pelo meio, bola lançada lá pela ponta direita, chega bem mais uma vez por ali, a equipe do Brusque puxa pelo meio, carregou o toque feito, a bola rolada, a ninguém. Era chegada ali pelo meio, mais uma vez ali pelo meio, era o Mangabeira que chegava mais uma, era o Diogo Martins, na verdade, que chegava ali agora, ele tentou o toque, mas passou. Quando ele passa a bola, o Álvaro sai correndo do local da bola, viu, Lupe? Aí ficou fácil, né? Fica fácil, porque falta também comunicação na equipe do Brusque. Você falava do gramado, Cabelo, que é lisinho, não tem nada. Aqui do lado oposto ao banco de reservas tem umas manchas, uma espécie de um buraco, não sei. Tanto é que o Lucas Justen caiu agora e teve que tirar ali o pó da borracha do cotovelo e teve cartão amarelo pro 27, Diego Matias. Aí, portanto, mais um cartãozinho amarelo no jogo, segundo cartão amarelo para os que estão em campo, né? É o terceiro do jogo. Preparou, o Guarani bateu de fora, de novo. Chute saiu fraquinho, mascado ali nas mãos do Matheus Nogueira, que bota a ordem na casa ali, viu, Lupe? Finalização de longe do Denis Júnior, camisa número 9. Ficou com a sobra, sem pensar duas vezes, mandou um chute. Não foi tão forte assim, mas o Matheus Nogueira teve que trabalhar e fez a defesa. Bola tocada pra fora, o último toque. Ih, rapaz, o João Vitor e o pivô, hein? O João Vitor e o pivô estão discutindo, discussão feia ali, o árbitro chega do lado, conversa com um, fala a sua mãe não é homem, o outro chega lá e fala assim, seu pai não é mulher, e tá tudo certo ali. O pivô deixou o pé, né, pra cima do João Vitor, que não gostou, ficou ali no chão e por isso uma discussão mais acalorada aí no finalzinho. 46:50, vai terminar o primeiro tempo.
no Augusto Bauer, 1-0 Brusque, tá ganhando, gol a 6 minutos deste primeiro tempo. Trabalha a saída de bola a equipe do Guarani, vem ali pelo meio com o Rafael, toca na bola do lado do Caio Melo, vem buscar o jogo, joga no campo de ataque, lançamento foi feito ali, tabelinha com Isaac, Sarará fica com ela, encontra o Emerson, aberto lá pela ponta canhota, encara a marcação do pivô, puxa pela meia, devolve no Caio Melo, no frente, de cavadinha, lançamento pra área, jogada bonita, bola pra fora. Ih, rapaz, o tal do pivô se enroscou lá com o Emerson lá. Os dois agora se levantam, se abraçam, dão um chameguinho. Só não teve beijo, Lupe. Mas se fosse o João Vitor, isso tudo não aconteceria. Porque o pivô, antes de levantar, ele já deu uma olhadinha pro lado pra saber se era o João Vitor, mas era o Emerson, que chegou pedindo desculpas. E aí, derrubou o Matheus Pivô, que apenas aceitou as desculpas do lateral esquerdo. Tiro de meta pro Matheus Nogueira, 1-0, Brusque tá na frente. Repõe a bola em jogo, despacha pro campo de ataque, lançamento, a equipe do Guarani faz o corte, o sobe e desce da bola ali pelo meio, vai sobrando, passa por todo mundo, chega o Brusque, recupera a bola, bota no ataque, lançamento foi feito, Diogo Matias, tenta o domínio, chega a zaga do Bugre. Faz a roubada, mas toca errado, sobra com Biel, devolve ali pela meia, trabalha com Mangabeira, pelo lado esquerdo, Alex Juan, ele recebe na perna canhota, vem bola pra grande área, lançamento feito, saiu o Fred Conte, ficou olhando. O Fred Conte ficou olhando, se o jogador do Brusque consegue o domínio ali, faria o gol quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo em Brusque. Brusque. 1 para o Brusque. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, chega mais, Fábio Scheibe. Central da Bola. Valeu, Carlos Cabela, 7h49, intervalo de jogo no Augusto Bauer. O Brusque, com um gol aos 8 minutos da primeira etapa de Biel, vai batendo o Guarani por 1-0 lá em Santa Catarina. O Guarani na segunda rodada, conhecendo a segunda derrota na competição. Gabi Castro, antes da gente conversar mais um pouquinho aqui, a gente falar mais desse primeiro tempo, apenas uma manchete dessa primeira etapa, né? O Guarani perdendo mais uma vez essa derrota agora pro Brusque lá em Santa Catarina, Gabi. E justifica este placar de 1-0 por conta da falha do Emerson, né? No escanteio, logo aos 6 minutos, que praticamente não saiu do chão, subiu para não ganhar a bola e o Biel foi muito esperto na segunda trave marcando o gol. E depois a falta de força / qualidade do sistema ofensivo do Guarani, que hoje até produziu, né? Finalizou bastante, teve 60% de posse de bola. Quem olhar os números, e o Maurício Souza provavelmente vai se pegar isso, vai falar que o Guarani pressionou, que o Guarani tentou. E é verdade até a página 2, porque de fato o Guarani teve 60% de posse de bola fora de casa, teve 13 finalizações, 6 corretas, 5 escanteios, então o Guarani tentou. Mas perigo nenhum. Nada. E muitos desses chutes da intermediária sem força e sem essa qualidade que eu citei. Então eu acho que se o Guarani tem mais qualidade que a equipe do Brusque, tecnicamente, eu já citei isso logo no início, acho que o Guarani poderia ter feito uma marcação mais pressão, poderia ter tido mais tranquilidade, tocando essa posse de bola, produzindo com mais qualidade, porque muitas vezes produziu por produzir ou aproveitou algum erro da equipe do Brusque. Mas tecnicamente o Guarani é superior e se tiver calma, se tiver tranquilidade, consegue chegar ao gol de empate até o gol da virada. Daqui a pouco a gente conversa mais, vê os planos de Maurício Souza para a segunda etapa. O Guarani que precisa recuperar os pontos da derrota em casa contra o Maringá, mas por enquanto está perdendo lá em Santa Catarina. Dando uma moral pro pessoal que participa conosco aqui na Central Brasileira de Notícias. O Edson Coelho tá na Vila Lemos, em Campinas. Uma excelente transmissão para vocês. Ele pergunta aqui, viu, Gabi? Pode responder para ele. Quando será que o Isaac e companhia vão acordar e entrar em campo? Deixou a desejar no primeiro tempo, perdeu um gol logo no início, o Isaac, quando a partida ainda estava 0-0, e o posicionamento também do Isaac, eu acho que não ajuda muito ele. Eu gostaria de ver o Isaac um pouquinho mais recuado, vindo junto com o Caio Melo nessa construção de jogada. Isso eu acho que o Maurício Souza poderia corrigir um pouquinho, tá? Colocar essa transição com o Caio Melo e o Isaac muito próximos para essa bola chegar com qualidade ao Rafael Bilu e até ao Deni Júnior. O Deni Júnior para jogar um pouquinho mais próximo da área também, ele sai bastante. Então eu acho que falta sim o Isaac e o João Vitor chamar mais a responsabilidade do jogo, mas isso passa também por um posicionamento correto dentro de campo. Tem mais gente participando aqui conosco. Antes disso, tem gol na rodada na Série A. O Palmeiras faz 2-0 para cima do Fortaleza. Gol de Flaco Lopes. Logo no início da segunda etapa, o Palmeiras
assumindo a liderança do Brasileirão, tá batendo Fortaleza 2-0. Tem gente participando aqui no YouTube. O Emerson Santana tá mandando um abraço aqui pra gente também. O César Augusto e o Carlos Roxo. Carlos Roxo estão aqui num debate falando sobre essa situação do Guarani também. O Carlos Roxo fala que o problema do Guarani é a diretoria ruim também. A Beth Vital tá conosco aqui também, tá feliz com a vitória do Verdão. Mais um gol aqui, ela tá falando que tá acompanhando o Guarani e outro olho no Palmeiras. O Palmeiras faz o segundo gol, então a Beth Vital tá muito feliz. Mande sua mensagem aqui pra gente também no 19991869070 ou participe também pelo chat do YouTube. Interaja por lá, tem muita gente participando no youtube.com/CBN Campinas. Pela Série A em andamento, o Fluminense vai batendo o Vitória por 1-0 e o Palmeiras faz 2-0 para cima do Fortaleza. Lembrando que mais cedo o São Paulo venceu o Santos por 2-1 no Morumbi. O São Paulo, a primeira vitória no Brasileirão. Um rápido break, daqui a pouco a gente volta, a gente fala mais sobre Guarani e Brusque. Brusque e Guarani, tem muita coisa a se comentar sobre essa partida. Fique aqui conosco, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Olá, o Bom Dia Cidade já começou com as principais notícias da nossa região e também prestação de serviços. A cada novo dia, a cidade acorda e com ela chegam as histórias que nos conectam. A cidade fala e nós ouvimos. A gente ainda vai continuar com bastante umidade. Vamos para os destaques do dia aqui no EPTV1. Estar informado é estar preparado, é entender o mundo ao nosso redor. E a informação é o combustível para quem vive o ritmo da nossa região. Nós estamos aqui para contar as histórias que fazem a diferença na sua vida. Porque informar vai além da notícia. É conectar, emocionar, transformar o seu dia a dia. Que o nosso jornalismo é o retrato da nossa gente. EPTV, jornalismo que faz parte da sua vida. Com você, pra você, na hora. Cada mente é única. Cada olhar carrega um mundo de possibilidades. No mês da conscientização do autismo, lembramos as diferentes formas de perceber, sentir e se expressar. Com gentileza, empatia e informação, construímos um mundo mais acolhedor. Abril Azul. Apoie, entenda, respeite. Uma iniciativa CBN Campinas. Juntos pela inclusão. A Corrida Integração completa 40 anos e você não pode ficar de fora dessa festa, né? Escolha a sua modalidade. Caminhada 5, 10 quilômetros ou encare os 21 quilômetros da meia maratona, além da Corrida Kids. Acesse corridaintegração.com.br e garanta seu lugar na maior corrida do interior. Inscreva-se agora. Corrida Integração é tempo de voar. Apoio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Brusque, Guarani. 7h56, intervalo de jogo no Augusto Bauer. O Guarani vai perdendo para o Brusque 1-0. Gol do Brusque aos 8 minutos, gol de Biel. Uma falha do Emerson, podemos dizer assim. Daqui a pouco a gente conversa mais com o Gabi Castro, mas a torcida bugrina está preocupada. Tem muita gente preocupada, tem muita gente participando aqui, prevendo uma situação complicada e difícil no restante da temporada. Olha que a Série C está apenas na segunda rodada, mas tem muita gente aqui já descascando aqui, falando muita coisa
que a gente às vezes não pode nem pôr ao ar aqui, mas muita gente na bronca, principalmente com a diretoria bugrina. Então eu aciono agora a Gabi Castro, a gente vai comentar um pouco mais, vai falar sobre mais essa primeira etapa e o que Maurício Souza pode fazer para pelo menos conseguir que seja um empate, que já não é do bom tamanho assim, mas para esse jogo serviria bem pro Guarani, que começou sendo derrotado na Série C, né, Gabi? Vamos conversar um pouquinho mais aqui, eu trouxe alguns tópicos para você aqui também. Sim. Para falar sobre o gol, né, do Biel, uma falha do Emerson, né? Uma bola na área, parecia que tava pregado o jogador do Guarani, o Emerson Santos. A gente discutiu bastante, né, sobre a questão do gramado sintético, que era uma preocupação dos jogadores do Guarani, sobre a velocidade de bola. E aí, com 6 minutos, sai um escanteio, uma bola aérea e sai gol. Então não tem nada a ver com o gramado, né? Então a preocupação do Guarani. Sozinho, tranquilo ali. Tranquilo na segunda trave, bola parada. Então, assim, gol de pelada, assim. Uma desatenção, uma displicência do lateral do Guarani, né? Pô, quando você tá no escanteio, você tem que ter atenção. Tem alguém do meu lado, tem alguém atrás de mim, a bola tá vindo aqui, então você já sobe ali com o braço, ainda mais que não tem VAR, né? Você já se protege ali e sobe pra ganhar o lance, né? Você tem que ter uma responsabilidade. A bola tá vindo na sua direção. Isso subiu para não ganhar, e aí nas costas dele o Biel, esperto, né, pegou de frente mais fácil ali pro atacante e marcou o gol logo aos 6 minutos. Lembrando que antes do gol do Biel, o Isaac perdeu uma chance clara ali, entrou sozinho, perdeu a bola para fora também, poderia ter sido o gol do Guarani, e depois agora você complemente, até entrando na sua esfera aí também, mas o Guarani teve oportunidades também, mas chutes fracos no gol, e isso foi um jogo totalmente aberto, né? Eu tinha falado isso antes do jogo começar, que eu achei que ia ser um jogo aberto, justamente porque as duas equipes estrearam e não conseguiram a vitória. O Brusque empatou fora de casa com o Ituano e o Guarani perdeu em casa para a equipe de Maringá. Então quem joga em casa quer conquistar essa primeira vitória, e o Guarani, como uma equipe que precisa classificar, ficar entre os 8 e buscar este acesso já este ano, também precisa começar bem o campeonato. Então eu entendia que o Guarani também ia conseguir pressionar o Brusque. E aí logo no início o Isaac perde esse gol com 3 minutos, o Biel já tinha perdido uma oportunidade com 2 num erro defensivo do Guarani, numa saída de bola equivocada que o Cabelo já tinha chamado a atenção. O Guarani erra muitos passes, quer ficar tocando essa bola no sistema defensivo, e isso é um problema, e aí o Biel acabou errando, mas 3 minutos depois sai o gol do Brusque. Depois disso, o Brusque chegou pouco ao ataque e o Guarani foi ganhando confiança, ele foi chegando ao campo de ataque. Então isso a gente precisa dizer. O Guarani neste primeiro tempo ele produziu. Ele teve 60% de posse de bola, e essa posse de bola foi no campo de ataque. Ele teve 13 finalizações, 6 corretas, ele teve 5 escanteios, então ele tentou. O problema falta tranquilidade, falta confiança e falta qualidade. Então o Maurício Souza precisa acalmar o sistema ofensivo, precisa chamar de canto e falar, nós somos melhores do que os nossos adversários. O Guarani, ele é superior tecnicamente ao equipe do Brusque. Ele mostrou isso. Ele mostrou nos 45 minutos. Dá pra perceber. O Brusque é uma equipe muito limitada. Por mais que... falta de confiança, será então? Eu acho, falta confiança. Falta um pouco de qualidade também, mas principalmente falta tranquilidade / confiança. Eu acho que esse histórico, quando você vem de 6 jogos sem vitória, isso tira um pouquinho a confiança. Você se questiona, né? E vem de uma derrota em casa, da forma como foi, né? O Maringá tinha um jogador expulso e mesmo assim chegou à vitória. Então, de fato, eu acho que tem um pouquinho, sim, além da qualidade, da questão da confiança. E aí precisa chamar a rapaziada e falar, vamos tocar a bola. Rafael Bilu, você quer a bola? Ok. A individualidade, ela é importante, mas precisa ter aproximação. Faz uma tabela com o Isaac, faz uma tabela com o Lucas Justen. Subiu muito pouco o ataque, o lateral direito do Guarani. Os laterais no futebol hoje, eles são importantíssimos, porque o Brusque, a partir do momento que fez o gol, ele recua também. Eu entendo, há uma dificuldade. O Brusque congestionou o seu sistema defensivo, e aí a opção do Guarani, a alternativa que ele encontrou, são os chutes da intermediária, de média, longa distância. E aí muitos desses chutes faltam um pouquinho de força, né? Então, precisa da passagem deste lateral, faz um cruzamento na área. Acho que o Guarani chegou muito pouco até a linha de fundo e fez o cruzamento. O Denis Júnior jogou muito fora da área, e ele é pesadão, e aí para ele fazer essa construção de jogada fica difícil, porque tem um pouco da lentidão. Então, o Denis Júnior precisa jogar mais próximo da área. O Rafael Bilu precisa ter uma infiltração melhor, jogando
pra mim, né? Jogando mais perto, o Isaac precisa jogar mais perto do Rafael Bilu no posicionamento que ele tá. Eu gostaria de ver o Isaac produzindo mais como um armador, vindo jogar do campo de defesa com o Caio Melo. Já que ele não está jogando desta maneira, então que ele fique mais próximo do Rafael Bilu na ponta direita e deixe o João Vitor na ponta esquerda com a ultrapassagem do Emerson do lateral esquerdo, fazendo esta tabela com o Denis Júnior centralizado. Então acho que o técnico Maurício Souza tem alternativas com os próprios jogadores que estão em campo para poder buscar este empate e também a vitória em seguida. Por mais que o Brusque, o sistema defensivo foi interessante no estadual, fez uma boa campanha, não perdeu pro Criciúma, conseguiu 2 empates, que é uma equipe de Série B, que é uma equipe muito forte, não perdeu pro Figueirense, conquistou um empate também. É uma equipe que é muito limitada, é o que mostrou nos primeiros 45 minutos, e o Guarani poderia ter aproveitado e saído em vantagem. Não conseguiu, tem todo o segundo tempo para conseguir o empate e depois a vitória. Vamos ver então a segunda etapa, os dois times voltando a campo, 12 minutos de intervalo no Augusto Bauer. Vai ter mudanças aí, daqui a pouco o Antônio Lupe traz pra gente, mas antes disso um abraço pro Fabiano Fabrício, tá na bronca com a diretoria bugrina aqui, sem vergonha, tá xingando aqui a diretoria bugrina também, estão acabando com o Guarani. O Emerson Santana tá pedindo a entrada do japonês aqui no Guarani, que não tá nem no banco ainda, mas é uma forma também, né, uma possibilidade do japonês. Aliás, banco reduzido do Guarani, tá? É isso que eu ia perguntar pra você sobre o Baianinho, que entrou bem na partida passada, não tá nem no banco. São hoje. 7 jogadores de linha. Eu descarto o Andrei, enquanto tá completo a equipe do Brusque com 12, né? Pois é. Ia perguntar sobre o Baianinho, que entrou bem dessa vez, não tá nem no banco, mas tem Cristiano. Pablo Baianinho, 19, tá no banco. Ah, tá como um Pablo só, realmente, é verdade. Então tá bom, a gente passa novamente para Carlos Cabela, que vai trazer as emoções finais deste Brusque e Guarani, por enquanto 1-0 para o time de Santa Catarina, torcendo aí por um resultado melhor para o Guarani. É com você mais uma vez, Cabela, você no comando. Legal, Fábio Scheibe, daqui a pouquinho a bola vai rolar, mais uma vez no Augusto Bauer, pro segundo tempo de 1 para a equipe do Brusque, nada para a equipe do Guarani. O Brusque que mexeu. Teve uma troca ali, o Brusque. Vamos lá, Lupe. Vamos lá, saiu 27, Diego Matias. Tava amarelado no jogo, né? Sim. O Diego Matias, 27 no Brusque, entrou o Roberto com a 16. Roberto também é meio-campista, troca 6 por meia dúzia. O português Felipe Gouveia, o Guarani é o mesmo que terminou o primeiro tempo, Cabela. Bola no centro do gramado, vai começar o segundo tempo. Bola vai rolar no Augusto Bauer pro segundo tempo de Brusque e Guarani. Rapidamente aí, meu caro Fábio Scheibe, tem gol aí. Lei do ex no Castelão. Daverson marca para o Fortaleza descontando. Agora Palmeiras 2, Fortaleza 1. Apita o árbitro. Bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Brusque, Guarani. Toca a bola, Guarani no sistema defensivo ali com o Rafael. Ele faz o domínio, toca do lado esquerdo com o Lucas Rafael. Faz a abertura aqui pelo lado canhoto. Quem vem buscar o jogo é o João Vitor. Ele não fez isso o jogo, o primeiro tempo inteiro de buscar o jogo, hein? Vem buscar o jogo ali. No comecinho de jogo já vem buscar a bola. Vem buscar a jogada para tentar armar ali pelo meio. Trabalha a bola, devolve. Mais atrás com o Caio Melo. Toca na bola ali pelo meio. Vem o Rafael. Zagueirão do Guarani, pertinho do círculo central do gramado. Fez o passe lado esquerdo. Fez o passe mais uma vez ali com o Lucas Rafael. Encontra o João Vitor de novo aqui pro lado canhoto. Faz a finta, puxa pela meia. Carrega a equipe do Bugre. 1-0 Brusque tá ganhando o placar do primeiro tempo. Vem Guarani pra cima. Bola rolada. Lado esquerdo aqui, do lado esquerdo. O Emerson abriu. Lá na ponta canhota, Caio Melo devolve no Emerson, prepara o cruzamento, faz a finta, vai na linha de fundo, pintou o cruzamento rasteiro, chega o zagueiro pra fazer o corte lá no meio da pequena área, joga a bola pra fora em arremesso manual pro Guarani, tem pressa o Bugrão, trabalha ali pela intermediária com o Sarará, fez o toque pelo lado esquerdo com o Caio Melo, recebe, domina, marcação encosta, devolve no Sarará, deu um tapa na bola pelo círculo central do gramado com o Rafael, aciona o Lucas Rafael que recua lá com o Fred Conte para começar de novo a equipe do Guarani. Achei novidade pro segundo tempo essa volta ali para buscar o jogo, o João Vitor, Gabi. A sua observação foi perfeita e é exatamente a principal mudança que já deu para ver neste primeiro minuto. O que eu tinha citado no intervalo, a questão do Isaac vir buscar o jogo, quem veio foi o João Vitor e ele tem
a velocidade, ele tem a rapidez, então isso é interessante e precisa fazer mais. A gente tá vendo o posicionamento, ele já adiantou um pouquinho. Gostaria de ver recuado, então, para jogar junto com o Caio Melo, para trazer mais criatividade para este meio do Guarani. Bial faz o domínio para a equipe do Brusque, toca um pouquinho mais atrás. Quem rola a bola pela direita aqui, recebe é o pivô. Já domina o pivô, volta a bola pela intermediária. Mais uma vez vai trabalhando o Brusque na chegada do campo de ataque. Tentou ali o Mangabeira fazer a finta. Teve o desvio. O Emerson evita a saída, fica com ela, devolve no Lucas Rafael. Bota a bola com o Emerson. Tabelinha feita, recebe Caio Melo, perto da canhota. Tava apertado ali, deu um bicão na bola, joga pro campo de ataque. Denis Júnior escora de cabeça, trabalha ali pela meia, vem com o Isaac, dá um tapa na bola. Bilu recebe lá pela ponta direita, aperta o Guarani, puxa pela meia, carregou, preparou o chute, bateu longe do gol. Dessa vez ele chutou forte, viu, Lupe? A jogada ela foi interessante. Puxou a bola, puxou a marcação, só que na hora que ele arrumou um espaço, ele foi bater, ele bateu muito embaixo da bola e ela não passou nem perto da meta defendida pelo Matheus Nogueira. Tiro de meta pro goleiro do Brusque, que vai vencendo 1-0. Tá vendo? Não é força que vocês queriam? Tá vendo, Gabi? Você reclamou da nutricionista, você reclamou da força do jogador, ele botou força agora, quase que mandou lá no shopping que tem atrás do estádio ali. É isso, mas tem que tentar mesmo, tá? Eu quero ver o Rafael Bilu mais no jogo, né? Eu cobrei isso no primeiro tempo, acho que é um jogador que tem qualidade, que não tá se escondendo, então é bola no Rafael Bilu e aí acertar a pontaria, mas acho que o caminho é esse. E se não tivesse uma rede de proteção ali, estourar a janela do centro comercial que fica bem do lado do estádio Augusto Bauer. Praticamente dentro, né, do Augusto Bauer ali. Aliás, era um dos problemas, né, para a liberação do estádio. Se não me engano, Fábio Scheib falando aqui visualmente, era por ali que tava com algum problema para ter autorização para os jogos da Série C. Um bar, é verdade. Esse paredão ali lembra muito, sabe qual estádio? O do Madureira, no Rio de Janeiro, também tem um paredão atrás do gol, que é um salão de eventos ali, também tem um paredão também. Festas de 15 anos, casamento, confraternização de empresa. Exatamente, e outras cocitas massas, lá é Rio de Janeiro, então tem outras cocitas junto também. 3 minutos e 50, segundo tempo, 1-0, Brusque tá ganhando. Tem falta ali pro Brusque do campo defensivo, vai lá o Jean Paul, pra fazer a cobrança, tão bonito, né? Jean Paul. Muito mais bonito que Cabela, Lupe, Gabi Castro, Jean Paul, bota a bola no campo de ataque, lançamento foi feito sobre a zaga do Guarani para fazer o corte, ela vem pelo intermediário, Caio Melo recua lá com o Rafael, que já olha pro Lucas Rafael, ele quem recebe para fazer o domínio, tá longe a marcação, o Emerson já chegou por ali também, tá pertinho dele, ele vai trabalhando o Caio Melo, domina, Saraná tá pedindo a bola, passa por ele, sobra com o Rafael lá pela direita. Trabalha, sai de bola a equipe do Guarani, vai tocando, fica encolhido o Brusque, fez o passe, devolve, começa de novo, lá no sistema defensivo, o Bugrão. Lucas Rafael para fazer o domínio. 4 minutos e 40 deste segundo tempo. Saraná domina a bola, rola a bola com Caio Melo pelo lado esquerdo. Ele faz o domínio, busca de um lado, carrega do outro, devolve mais uma vez lá no sistema defensivo. O Brusque fica só ali, de butuca esperando. O Guarani vem pro ataque, a zaga faz o corte, recuperou mais uma vez. A equipe do Brusque trabalha a bola ali pela intermediária, o Álvaro chega pelo círculo central do gramado, joga lá pela direita, pelo lado esquerdo. Opa! Álvaro recebeu, dominou, esqueceu a bola, voltou atrás para fazer o domínio, tenta sair jogando mais uma vez para a equipe do Brusque. Toca na bola, fez o passe ali, caiu no gramado. É falta que favorece a equipe do Brusque lá pela esquerda. E aí o Pira ia sair correndo. A marcação é tão forte do Justo pra cima do Pira que até sem bola ele vai atrás do cara ali, viu, Lupe? É, a correria, né? Isso é a Série C do Campeonato Brasileiro. O Pira, camisa número 23, pra quem ligou o rádio agora, é o mesmo que defendeu o 15 de Piracicaba. Ele chama Pira porque nascido em Piracicaba, atuou pela Ponte Preta, teve muito sucesso no Operário, fez alguns gols e agora tá lá no Brusque. Recupera a bola a equipe do Brusque, vem trabalhando ali pelo meio campo, foi seguro pela camisa ali, o Emerson segurou ali no meio campo, ali o Roberto pela camisa, tenta sair o Brusque no campo de ataque, domina no peito, coloca no gramado, Roberto, carrega lá pelo lado esquerdo, tá ali o Pira faz o domínio, devolve, Roberto, recebe a bola na entrada da grande área, o toque feito da contramão, vai lá o Fred Conte, sai jogando e perna canhota, dá um bico na bola, tira da grande área, dá um bicão, joga pro campo de ataque, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 6 minutos passados, é o segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Brusque! 1 para o Brusque, o Biel marcou no comecinho do primeiro tempo. Guarani! Nada pro Guarani, Scheib.
Central da Bola. Na abertura da Série D de dado, a Inter de Limeira venceu Goiatua por 3-1. Também no mesmo grupo, Monte Azul perdeu por Itabirito por 1-0 e ontem a Portuguesa empatou com Boa Vista 2-2. Futebol Globo CBN. Sobra de bola com o Rafael Guarani. Ô Gabi, o Guarani vai tentando apertar ali no meio campo, mas o Brusque tá armado por um contragolpe, hein? É uma extensão do que foi boa parte do primeiro tempo. O Guarani com a posse de bola no campo de ataque, mas ele não consegue criar as jogadas, se aproximar do gol do Matheus Nogueira. Então, acho que tem que ter essa paciência, tem que ter a calma, mas no momento certo ali precisa colocar o Denis Júnior no jogo, precisa ter a mobilidade do ataque, porque o Brusque vai ser isso, os 10 jogadores de linha atrás do meio campo e, se possível, ali muito próximo da área para criar uma barreira. 7 minutos e meio deste segundo tempo. Sai jogando a equipe do Brusque com Pira. Lá pelo lado esquerdo, ele vai programado, pede falta. O árbitro só arremesso. Não deu a falta. Deu a falta do Justen pra cima do Pira. É falta pro Brusque lá no sistema defensivo. 1-0. Brusque ganha o jogo pra cima do Guarani, Série C do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando aqui no Somzão da CBN. Fala, Lupe. E rapidinho, só pra a gente ilustrar que os jogadores que estão no banco de reservas à disposição do Maurício Souza: Andrei goleiro, o Léo Coutro, que é zagueiro, JP Galvão lateral, o Caio Christian, que é lateral esquerdo, o Natan meio campista, o Anderson Leite também meio campista e os atacantes Cristiano, Pablo e Samuel. Arremesso manual pro Guarani pela esquerda, o Emerson faz a cobrança com as mãos ali nos pés do Lucas Rafael, que encontra o Caio Melo. Na verdade, o Sarará que vem buscar o jogo. Rola a bola com o Rafael, outro zagueiro. Tá no meio de 4 jogadores ali do Brusque. Tenta o lançamento, o zagueiro lançando, é assim. Bola atravessa todo o campo, vai lá nas mãos do Matheus Nogueira, que faz a defesa, bota a ordem da casa, não pega a bola, ganha um tempo. O Denis Júnior faz a pressão, ele pega a bola. Pronto, pegou a bola. Na reposição de bola para a equipe do Brusque. Já despacha para o campo de ataque, lançamento feito, quem sobe de cabeça é o Justen. Ele joga quase que ele dá a bola de graça ali pro Biel. Recuperou bem o Lucas Rafael, faz a finta, escapa, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. Falta em cima do zagueiro ali, pertinho da linha divisória do campo. Falta para a equipe do Guarani. Lupe, o zagueirão tentou passar entre 3 ali também, hein? Mostrou que tem um pouco mais de habilidade como volante do que como zagueiro, o Lucas Rafael, né? Foi saindo, foi driblando, foi derrubado e a falta já foi cobrada. Pois é, quem sabe, né? Quem sabe tá no lugar errado. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Brusque na saída que vem pro campo de ataque. Ali pela intermediária, trabalha, chegando no campo de ataque ali, quem fez o toque pela meia foi o Mangabeira. Já botou na frente e carregou, Pira. Tentava a finta, perde a bola, recupera o Brusque. Vem com ela pro campo de ataque, Biel. Toca na bola ali pelo meio, faz a tabelinha com o Roberto. Devolve, bota a bola mais uma vez. Vem o Pira aqui pelo lado direito. Ele faz domínio, cai no gramado de novo. Pede a falta, o árbitro para. E agora é falta. Só que é falta do Pira. Falta para a equipe do Guarani. 9 minutos e meio. Tá pedindo calma ali o Lucas Rafael. Pede calma. Mas eu entendo a reclamação do Pira, porque ele foi empurrado, né? O árbitro não deu a falta, ele pôs a mão na bola, posse de bola pro Guarani que vem pro ataque. Vem pro ataque ali pelo meio com o João Vitor, fez a tabelinha, bola devolvida. Pessimamente. Ali pelo meio, o João Vitor rolou ali à frente da área. Quem chegou foi o Caio Melo que chegava ali, Lupe? Era o Caio Melo, né? Meu Na Deus, primeira jogada que dava um pouco mais de indícios que o Guarani chegaria com mais qualidade no ataque, mais um passe errado, aí coloca a mão na cabeça, o camisa 11, o Isaac, o próprio Emerson que estava por ali do lado esquerdo, o João Vitor. Tiro de meta pro goleiro Matheus Nogueira, que não tem pressa nenhuma. 1-0, o Brusque ganha, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos deste segundo tempo. A bola tá rolando no Augusto Bauer pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E o placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para o Brusque. Guarani. Nada para o Bugrão. Chaibe. Central da Bola. Pela Série A do Brasileirão, 36 minutos do segundo tempo no Castelão, o Palmeiras vai vencendo Fortaleza por 2-1. No Maracanã, o Fluminense vai batendo vitória por 1-0, gol de Germán Cano. Vem Bugrão pro campo de ataque, Denis Júnior aqui pela esquerda, ele faz o domínio, encara a marcação, faz a finta, carrega a linha de fundo, preparou o cruzamento, rasteirinho por baixo, chegou o alemão para fazer o quarto, a bola volta com o Denis Júnior, tentou bater de primeira, e aí a bola vai para fora, teve desvio, levou sorte, porque o jeito que ele bateu na bola também, ele ia atrasar pro goleiro, viu? Deu escanteio pro Guarani ali pela esquerda, viu, Lupe? Cabelo do céu, me desculpa, mas que jogo fraco, hein? Esse lance retrato que é o jogo. O Denis Júnior, ele colocou a mão no olho porque a iluminação tava atrapalhando. Do jeito que a bola veio, ele mandou pra área, a bola desviou, o goleiro rebateu. Escanteio pro Guarani que tenta o gol de empate. Mas você já viu a torre de iluminação que é mais baixa que a arquibancada?
É verdade, tem isso também. É mais baixo. Parece palco de teatro, porque ele ilumina só ali dentro da área e depois fica escuro em volta, né? Exatamente. E a torre de iluminação que fica ali do lado oposto das cabines ali que a gente está acompanhando, ela fica, se você olhar a altura do último degrau da arquibancada, ele é mais alto que a torre da iluminação. Deve até atrapalhar para quem senta lá para assistir o jogo. Escanteio pro Guarani, é mais um escanteio pro Bugre, é o 7º escanteio no jogo pra equipe do Guarani. Ali pelo lado esquerdo, Sarará tá lá na cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área, hein? Bom momento pra equipe do Bugre, prepara o cruzamento, vem bola fechada, primeiro pau, sobe a zaga pra fazer o corte, o árbitro tá dando o último toque ali do Rafael, é só tiro de meta pra equipe do Guarani, Lupe. Tiro de meta porque o Lucas Rafael, camisa número 4, foi quem subiu. E a bola pegou por último nele, não passou nem perto da meta defendida pelo Matheus Nogueira, que agora coloca ali a bola na posição do tiro de meta, enrola e toma uma bronca do árbitro porque ele não tem pressa. O Brusque tá na frente, 1-0, gol marcado por Biel, logo no início do jogo. Vai fazer a batida, tiro de meta lá o Matheus Nogueira, despacha a bola pro campo de ataque, lançamento foi feito, vem chegando ali para fazer o domínio a equipe do Brusque, o Pira chega atrasado, quem rasga por baixo é o Rafael, bota a bola no campo de ataque no meio do caminho, vai chegando ali o Mangabeira para tocar na bola, no bate e rebate, a bola vai sobrando, mas o árbitro pega uma falta em cima do Caio Melo, tem pressa o Guarani, já faz a cobrança, Emerson, faz a ligação com o João Vitor aqui pela esquerda, devolve no Caio Melo, meia esquerda, João Vitor, mais uma vez com ela, domina, dá o toque ali do lado curtinho com o Caio Melo, bola enfiada lá na linha de fundo, é pra chegada do Emerson, chega antes dele o pivô, só acompanha, a bola vai pra fora, tiro de meta para a equipe do Brusque mais uma vez. O Guarani tenta, né, Gabi? Tenta, mas falta aquele detalhezinho que você já falou bastante, né? Qualidade. A qualidade, exatamente. Então o Guarani que fica no campo de ataque, o João Vitor mais participativo, acho que essa é a grande diferença do primeiro pro segundo tempo, mas falta o Isaac, falta o Denis Júnior entrar no ataque, né? O centroavante, é o camisa 9, a gente não viu uma finalização, a bola não chega até ele, o Guarani não consegue finalizar dentro da área, então o Guarani ele tenta, mas ainda falta, mas pelo menos tá no campo de ataque. Fábio Scheibe tem gol, Fábio Scheibe segura porque vem Guarani, João Vitor dominou bonito, girou, bateu, pega o goleiro. Fraquinho mais uma vez, ela ia no cantinho, o goleirão foi lá pra fazer a defesa, fala Fábio Scheibe. Tem gol no Maracanã, é um empate do Vitória, Lucas Braga marcando aos 45 do segundo tempo, com esse resultado o Vitória quebra a sequência de vitórias consecutivas de Renato Gaúcho à frente do Flusão. 14 minutos passados esse segundo tempo, hein? 1-0, Brusque ganha, tem falta pro Brusque ali pela meia esquerda, falta em cima do Álvaro, Lupe. Que é o atacante da equipe quadricolor. A falta do lado esquerdo, Alex Juan, camisa número 66, tá próximo da bola, o Pira também, dá indícios de que vai jogar pra dentro da área do Guarani. Vai todo mundo lá pra área. Fica ali o Pira e o Alex Juan, os dois ali próximos à bola, o Mangabeira fica pela intermediária, é o último homem ali defensivo da equipe do Brusque, o restante tá todo mundo na área. Alex Juan, perto da canhota, levantamento, sai fraquinho também, hein? Tá faltando força lá também, hein? Sobra a bola com o Alex Juan de novo, vem bola pra grande área, desvio de cabeça, ela vai pra fora. Tiro de meta pra equipe do Guarani. É o Conte, já sai jogando ali, ó, rapidamente ali com o Lucas Rafael. O Biel tá ali à frente, rola a bola com o Caio Melo. Vai trabalhando a série de bola a equipe do Bugre. 15 minutos o toque CBN marcou. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugre. Rafael com ela, pro domínio. Bota a bola com o Lucas Rafael, vai tocando de um lado e de outro, adianta a marcação. O Brusque, o Guarani fica sem saber onde jogar a bola, toca do lado, vem buscar ali o Sarará, domina, levanta a cabeça. E o João Vitor não veio mais buscar a bola, né? Tá aqui agora, ó. Agora que ele veio depois... Dado o comecinho do jogo, Gabi, só agora. E foi tão interessante, né? Porque ele conseguiu dar uma velocidade que estava faltando para a equipe do Guarani, mas faz muito pouco isso. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo. Trabalha a saída, Guarani vem pro campo de ataque mais uma vez. Justen, toca na bola, devolve lá para começar tudo de novo no sistema defensivo. Tá ali, ó, Lucas Rafael com ela. Toca na bola, vem pro campo de ataque, tem a marcação forte ali pelo meio. Sobra de bola com Biel. Sarará vai programado. O árbitro pega uma falta do Mangabeira pra cima dele. Tem pressa o Guarani. João Vitor faz a cobrança. Bilu faz a abertura com Justen lá pela direita. Chega o camisa número 2 na devolução. Aí a devolução, que beleza de devolução, hein? Nos pés do zagueiro que bota a bola pra fora, dá de graça pro Guarani, retribui o presente, o Justen tá com ela de novo, foi pra tabelinha com o Isaac, domina, devolve lá pela direita, trabalha, devolve com o zagueiro pra começar de novo na zaga do Guarani. Lucas Rafael pro domínio,
fez o passe do lado, ali pela meia, quem chegava ali era o Sarará, dominou, voltou com o Lucas Rafael, e o Guarani não acha lugar para jogar, não acha espaço para jogar. Os jogadores parece que não querem se desmarcar, não conseguem sair da marcação, Gabi. E aí falta a movimentação, né, do seu sistema ofensivo, e aí a estratégia do Brusque que vai dando certo, deixa essa posse de bola com o Lucas Rafael, com os zagueiros do Guarani, ou mesmo com o Sarará. A partir do momento que chega no João Vitor, que chega no Isaac, aí a marcação dupla muitas vezes, e aí fica difícil pro Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 17 minutos e bola rolando. Segundo tempo de jogo em Brusque. O placar CBN tá assim, ó. Brusque. 1 pro Brusque. Guarani. Nada pro Guarani. O Sarará deu uma encarada no árbitro. O senhor Anderson Ribeiro Gonçalves ali tomou cartãozinho amarelo, Lupe. E mostra que o Anderson não tem autoridade nenhuma no jogo, porque se fosse um árbitro mais experiente, tinha expulsado o Matheus Sarará, que falou cobras e lagartos e recebeu apenas o cartão amarelo. Peitou o árbitro do jogo e o árbitro manteve o cartão amarelo. Se é qualquer árbitro de Série A ou B, expulsa o Sarará. Maurício Souza ainda não mexeu na equipe. Fábio Chaib, 1-0, Brusque tá ganhando. Central da bola. Pela Série C do Brasileirão, Guilherme marca para o Maringá. Maringá 1, São Bernardo 0. Maringá é 100% na competição, assim como Londrina, que mais cedo venceu Floresta por 2-0 fora de casa. Futebol Globo CBN. Brusque no ataque, lançamento feito para grande área, chega o zagueiro, fez o corte, devolve a cabeçada lá pro meio da grande área, a sobra lá pelo lado esquerdo, pintou, vai chegando o Brusque da grande área, protege bem a bola, o Pira, lá pelo lado esquerdo ele faz o domínio, gira o corpo, devolve a tabelinha feita ali com o Alex Juan. O árbitro para, não, o Pira parou, pô, levou uma chuteira ali, começou a chutar, chutou o ar, fez uma graça, devolve a bola ali atrás, o toque foi feito, chega o Brusque, trabalhando mais uma vez, Alex Juan com ela, preparou o cruzamento, devolveu pro Pira, de novo, saiu com a bola e tudo. Agora o Justen foi lá, empurra ele, aí ele fez tanta graça, ele saiu com bola e tudo, Lupe. Mas vale, é do jogo, né? Dá o chamado chute no vácuo, né? Que o Valdívia inventou lá no Palmeiras em 2008. Tudo isso é do jogo. Ele provocou. Só que quando foi receber a bola na segunda tentativa, furou. E aí o jogador do Guarani acabou empurrando o Pira pra fora do campo. Arremesso lateral já cobrado. O Guarani tenta o gol de empate. Ô, Cabela, eu tinha um professor na escolinha que falava assim: não faz o que você não sabe. É inteligente esse professor. É. Muito inteligente. E muitos não cumprem, né? Pois é, não usa a inteligência. Trabalha mais, ou não tem. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Guarani com o Justo lá pela direita. Toca na bola curtinho lá do outro lado. Era a chegada do outro lado, quem chegava lá era o Bilu. Recebe a falta, o jogo tá parado, é falta pro Guarani em cima da linha de do campo, já faz a cobrança, tem pressa, Rafael toca na bola pro Lucas Rafael, é Rafael pra Lucas Rafael, aí daqui a pouco ele toca pro Sarará, essa jogada já é manjada, né? Ele faz o breca, ele tem o Sarará do lado ali, prefere o toque na frente, só que quando tocou que não foi pro Sarará, ele jogou errado, recupera a bola mais uma vez a equipe do Brusque, vem trabalhando a bola na saída, vem pro campo de ataque, lançamento é feito pela ponta direita, na chegada do campo de ataque, chegou por ali o pivô, finta bonita, carregou, foi tocado dentro da área. O árbitro falou que não foi nada. O Brusque já recupera. Biel na batida. Pega o goleiro, bota a ordem na casa da equipe do Guarani, Lupe. De muito longe, depois de uma saída de bola errada do Guarani, o Biel dominou e pegou bonito na bola. Ela caiu de repente, tinha o endereço do gol. E o Fred Conte fez a defesa. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito de cabeça. O pivô faz o corte de cabeça ali, ela sobra com o goleiro Matheus Nogueira, pega a bola, Denis Júnior vai lá catimbar em cima do goleiro, fica com ela, bota a ordem na casa catarinense, nós vamos tirando tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos e bola rolando, segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, aumenta o volume aí. 1 para o Brusque. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Fábio Chaib. Central da bola. Série A do Brasileirão, 46 minutos da segunda etapa. O Palmeiras vai vencendo Fortaleza por 2-1. Fortaleza tem um pênalti neste momento, pode empatar a partida. No Maracanã encerrado, Fluminense 1, Vitória também 1. Futebol Globo CBN.
Guarani vai trabalhando a bola pelo meio campo, ali com o Caio Melo, bota lá pela direita, Justen, chega no campo de ataque, lançamento feito pro Isaac, quem sobe de cabeça, Alex Juan, faz o desvio, joga pra fora do campo, arremesso é manual pro Bugre, tem o arremesso cobrado rapidamente ali com o Caio Melo, bico da grande área, tenta a batida, bateu na zaga, volta ali com Biel pelo meio, não consegue domínio, Emerson na recuperação, rola com Sarará que devolve aqui pro lado esquerdo, trabalha com Denis Júnior, finta bonita, preparou, bateu, explodiu na zaga, ela volta com Sarará, Sarará. Ele tentou o passe pro árbitro ali, o árbitro estava no meio do caminho, a posse de bola pro Guarani. Vai o Sarará mais uma vez com ela ali. Tem que avisar ele que o de vermelho é o árbitro, viu, Lupe? Mas o árbitro também não pode ficar no meio do caminho, né? Não pode também. Ali tá certo. E deu uma posse de bola no pé do jogador do Brusque, né? Pois é, também. Tem esse detalhe também. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Trabalha Justen lá pela direita. Bota a bola ali no círculo central do gramado com Rafael. Rola com Sarará. Faz o domínio. Levanta a cabeça. Busca alguém pro passe. Tá ali o João Vitor. Fica o João Vitor com ela dominada. Bota mais atrás com o Lucas Rafael. Para o Rafael. Domina, rola a bola do lado, vem buscar o jogo o Caio Melo ali pela meia direita, ninguém se apresenta, dá um tapa na bola pro Justen lá pela ponta direita, domina, tenta o passe curtinho do lado com o Bilu, que devolve lá na ponta direita, pinta velocidade, mais rápido que ele, chegou por baixo o Jean Paul para fazer o quarto, a bola vai para fora e vai ter troca no Guarani e na equipe do Brusque, viu, Lupe? Vamos começar com o Pira, que tá indo embora no Brusque, tá entrando o Paulinho Mocelin, sai também o 7, o Biel, e entra o 11 é o Vinícius. As duas trocas no Brusque, sai Pira e Biel, entram Vinícius e também o Mocelin. 8-23, sai o 8, o Caio Melo e entra, o Anderson Leite, que é o 20. E 11-19, 11 Isaac vai embora, entra o Pablo com a 19. 11 Isaac tá fora. 8, Caio Melo também foi embora. Entrou o Pablo com a 19 e o Anderson Leite com a 20. O Pablo 19 é o Baianinho, né? É o Pablo Baianinho. Muito bem. Pablo Baianinho tá em campo na equipe do Guarani. Foi embora. Caio Melo e Isaac, é isso? Confere. Do Isaac, tá bom. Mocelin é o número, qual é o número da camisa? É 94. 94 do Mocelin, muito bem. E do Vinícius? O do Vinícius? Ah, rapaz, agora você me pegou, ele tem a 11. É a 11, muito bem. Tá anotadinho aqui, então, o Vinícius tem a 11, o Mocelin tem a 94. Tiro de meta para a equipe do Brusque, 1-0, o Brusque tá ganhando 23 minutos. Fala, Gabi. Caio Melo, já tinha amarelo, foi embora. E o Isaac? Entrou em campo, Isaac? Não entrou. O Caio Melo cansou, né? Fez até um primeiro tempo razoável, mas neste segundo tempo ficou muito marcado, né? E aí ele não estava conseguindo sair, dar essa oxigenada com a entrada do Anderson Leite, tem essa responsabilidade, né? Ora essa posse de bola, ela sai com o Sarará, ora sai com o Anderson Leite, então é importante dar essa qualidade para o meio campo. Isaac desperdiçou uma grande oportunidade, assim como o Brusque agora. A bola batida ali, passou à esquerda do goleiro Fred Conte ali, mas passou perto, hein? Foi pra fora. Fala, Gabi. O Isaac começou como titular, capitão da equipe, camisa 11, não correspondeu, não chamou a responsabilidade, ficou preso na marcação, muitas vezes ficou escondido, então deixou muito a desejar. E entra o Pablo para dar uma dinâmica diferente para este ataque, para dar um pouquinho mais de velocidade. Vamos ver junto com o João Vitor se muda a dinâmica do Guarani, porque tá fazendo a mesma coisa e não tava dando certo. Vem Guarani pro campo de ataque, lançamento feito pra dentro da grande área, recebeu ali o Pablo, Baianinho, tocou na bola, protegeu, é o Denis Júnior, voltou a bola, Emerson, cruzamento na área, passa por todo mundo, inclusive pelo Bilu. Não tinha ninguém pra botar o pé na bola ali pra dentro do gol, Lupe. Mas a jogada foi interessante do Guarani, de pé em pé. A bola acabou chegando no Emerson, livre de marcação pelo lado esquerdo, que cruzou, a bola passou por todo mundo. Teve um toque no meio do caminho do jogador do Brusque e arremesso lateral pro Guarani já cobrado. Bola chega no círculo central do campo ali com o Lucas Rafael. Rola a bola com o Sarará, perna direita, lançamento vem pra grande área, no meio do caminho tá ali pra fazer o toque. Chegava ali o Justen, a bola sobra com o goleiro, o Matheus Nogueira bota a ordem na casa, fica tudo certo ali com a equipe catarinense. Já despacha para o campo de ataque, lançamento feito. Quem sobe de cabeça para fazer. Ih, rapaz, de novo, dois jogadores do Guarani se chocam ali, o Rafael e o Sarará não estão se entendendo. No primeiro tempo, eu não lembro se foram os dois, viu, Lupe, mas. De novo, é a segunda vez no jogo que os jogadores do Guarani trombam em campo. Falta comunicação, né? Precisam falar mais em campo os jogadores do Guarani, pelo menos esse é o retrato do duelo contra o Brusque. O Brusque tá na frente 1-0, se esse resultado for mantido, segunda derrota do Guarani em 2 jogos. Girando o tempo e placar do jogo, aqui no Futebol da CBN Campinas.
25 minutos, quase 26 minutos desse segundo tempo de jogo. Bola tá rolando no Augusto Bauer pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e o placar da CBN tá assim, ó. Brusque! 1 para o Brusque, Biel marcou no comecinho do primeiro tempo. Guarani! Nada para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da Bola. Pela Série A terminou no Castelão. Fortaleza tinha um pênalti aos 47 minutos, o Lutero bateu, Everton pegou, o Palmeiras venceu 2-1 e assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. Futebol Globo CBN. A gente vai acompanhando os jogos, né? Nós acompanhamos Guarani Maringá e estamos acompanhando Guarani Brusque. Sim. Eu falo com Lupe, Gabi. Eu acho que a torcida do Guarani vai sofrer muito nessa Série C, viu, Gabi? Se jogar desta maneira, com certeza, não consegue a classificação, tá? Não é à toa que o Guarani não venceu nenhuma partida fora de casa este ano. Sofrível a atuação do Guarani. E não pode se apegar só aos números, porque quem analisar vai falar, nossa, teve 60% de posse de bola, finalizou tanto, conquistou escanteio, mas não tem efetividade, não assusta o goleiro, não consegue produzir, muitos erros, o Brusque é muito limitado e o Guarani não consegue aproveitar. O Guarani tem a posse de bola, mas ele não assusta, ele não faz nada diferente, ele tá tentando sempre da mesma maneira. Então eu acho que o torcedor ele precisa ligar o sinal de alerta, mesmo sendo o início de Campeonato Brasileiro da Série C, é a segunda rodada, mas pelo que está apresentando, principalmente, né, na tarde e noite de hoje, é preocupante. Futebol do Guarani hoje muito ruim. E a gente vê um Campeonato Paulista de 2024 ruim, uma Série B que deu rebaixamento, um Campeonato Paulista desse ano que não foi sofrível, mas teve um momento que deu uma oscilada, que ficou pendente, escapou ali com uma certa tranquilidade e começa uma Série C ruim. Jogadores que não estrearam, Lupe, pode dar um alento aí? Quem tem aí pra estrear que não estreou no Guarani ainda, Lupe? Alan Santos, que há muito tempo não joga. Tem também o Raí Nascimento, né, que foi contratado, tá machucado, ainda se recupera de lesão. Tem o japonês, né, o Takahashi, que ainda não estreou. São esses os jogadores que o técnico Maurício Souza tem, que estão em fase de recuperação. Vem Guarani, a batida de fora da área, pra longe do gol, muito longe, a batida do Baianinho ali, sobe demais a bola, tiro de meta. Agora, Gabi, com essas opções que o Guarani tem pela frente aí de jogador que podem, entre aspas, ajudar a equipe, a gente não vê uma luz no fim do túnel. São contratações que não animam, né? Lógico que precisam entrar em campo e aí às vezes acabam encaixando, jogando bem, contribuindo, ajudando, mas pelo que nós vimos até aqui nos outros clubes, não chegam para assumir a titularidade a partir do momento que eles conseguem aí o seu ritmo entrar em 100%. Então, de fato, são esses os atletas no Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani hoje, em termos de postura, a gente entende e ok, porque o Guarani tem essa posse de bola, ele fica no campo de ataque, mas em termos de qualidade mesmo, de pontaria, de tentar algo diferente, de ter aquela fome de vitória, isso eu acho que tá deixando a desejar. É uma equipe que tenta, mas que tá longe de chegar próximo ao gol. Ô Cabelo, eu posso fazer uma pergunta pra Gabi Castro? Claro, eu sei que você que coordena toda aqui a transmissão, mas depois desse lance aí, porque acho que vai, não sei, vamos lá. Vem Guarani, trabalha lá pro lado deles, vem com o Bilu, adiantou demais a bola, brigou por ela, chega a zaga do Brusque, rasga, Bilu ficou caído lá, hein, ficou caído. Fala, Lupe. Ô Gabi Castro, é o seguinte, o Natan que tá no banco, ele foi bem, na minha opinião, contra o Maringá e você fez o jogo lá. Você viu o jogo, né, da equipe do Guarani. O Sarará tá melhor que ele? Não. O Natan foi melhor e ele consegue nessa qualidade e até no chute, tá? De média a longa distância ele poderia contribuir mais que o Sarará. Muito obrigado, Cabela e Gabi Castro. Tá aí, portanto, né? 1-0, o Brusque tá ganhando. Opa! Escorregou! Bonito ali o Bilu. Sobra de bola com o Brusque, sai jogando mais uma vez ali pelo meio, vem com o Bocelin, toca na bola pro campo de ataque, trabalha, chegada no campo de ataque, era o Álvaro que tentava ali, a zaga do Guarani fez o corte, já repõe do Guarani na descida, no campo de ataque, vem com o Denis Júnior, lado esquerdo, o Emerson passou lotado ali pela esquerda, ele busca a bola pela meia, trabalhou a chegada, campo de ataque, Anderson Leite tá ali no meio, toca na bola, Sarará fez o passe, lá na direita tem marcação, para fazer a roubada a equipe do Brusque, mas sai jogando errado, já recupera o Guarani, vem pro campo de ataque mais uma vez ali com o Sarará, vem pela meia esquerda, domina, perto direita, rola a bola, ali pelo círculo central do gramado, com o zagueiro que vai tentando armar ali o Rafael. A bola passa pelo Anderson Leite, recebe de volta, lá na ponta direita, pro domínio. Levanta a cabeça, toca no Bilu, e o Bilu joga a bola para fora, de graça.
Ele olhou ali pro técnico português, acho que achou ele bonito, jogou a bola lá pro técnico da equipe do Brusque. Que coisa feia, meu Deus do céu. Como que pode jogador profissional fazer não dá. Tirando o tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 31 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para o Brusque. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Fábio Scheibe. Central da bola. Pela Série A, encerrado, Palmeiras 2, Fortaleza 1 no Castelão, Fluminense 1, Vitória 1. E o São Paulo mais cedo fez 2-1 para cima do Santos. Guarani toca a bola, vem com o Sarará ali pelo lado esquerdo, tenta a batida, bateu em cima do marcador, foi para fora. O último toque ali que chegou na dividida foi o pivô, fez o desvio, joga pra fora, escanteio pra equipe do Guarani, Lupe. Matheus Sarará foi quem finalizou, a bola explodiu no meio do caminho no jogador do Brusque, aí ele agora faz o sinal de hang loose, né? A jogada ensaiada do Guarani, vem bola na área do Brusque. Vamos lá, galera, pintou cruzamento, vem bola pra área, sobe a zaga do Brusque, fez o corte, a bola volta com o Sarará, ele põe outro levantamento na grande área, lá no segundo pau, zaga corta, mal feito o corte, a bola tá viva na área, chegou rasgando por baixo, toca na bola, a zaga do Brusque, fica com ela, domina, gira o corpo, bota pra fora. Chegada do Vinícius ali, ele jogou a bola pra fora, arremessou manual pro Guarani, se mantém no ataque. Lado esquerdo, vai se ajeitando ali, diretor de imagem tá perdidinho, hein? Tá perdidinho. Agora vai dar ruim. Pode anotar. Perdidinho, hein? 1-0 o Brusque ganha. Arremesso manual pro Guarani, que vai mexer o Guarani, Lupe. 9-18, sai Denis Júnior com a 9, entra 18, Samuel. Samuel é atacante, estava no futebol do Japão, foi titular contra o Maringá e agora entra no lugar do Denis Júnior. Samuel tem a 18. Mais uma troca no Guarani, daqui a pouquinho o Gabi fala, é 6 pra mim, 6 por meia dúzia, o Gabi fala daqui a pouquinho. Arremesso manual cobrado, vem o Brusque, faz o corte, joga pra fora de novo, outro manual, próprio João Vitor esperou o Emerson, ele já pega a bola, faz a cobrança, só começa com a zaga, Rafael domina, faz a abertura com o Justen lá na direita, já pintou o lançamento, na ponta direita pro Bilu, dominou, carregou, protege a bola, tem marcação em cima dele, recua no Justen mais uma vez, vai recuando o Guarani, mais um pouquinho atrás com o Rafael, mais um pouquinho atrás com o Fred Contes, tá lá o goleiro na meia lua da grande área para ficar com ela o goleiro do Bugre. Passa aí jogando mais uma vez com o Rafael, toca na bola mais uma vez o Guarani, vai tentando chegar no campo de ataque, 33-20, pode falar, Gabi. 6 por meia dúzia, Samuel no Denis Júnior. De fato o Denis Júnior ele não fez absolutamente nada no jogo, né? Ele não conseguiu a finalização, ele correu, muitas vezes ele veio para armar, agora a estrutura do jogo não favoreceu, né? Ele jogou muito longe do gol, então não conseguiu nenhuma finalização, precisou se movimentar, correr atrás do prejuízo. E entra o Samuel, que não fez uma boa estreia, mas também o Maurício Souza, ele vai naquela tentativa e erro, né? Então já que o jogador que está em campo não conseguiu produzir, não finalizou, não conseguiu ali ganhar dos zagueiros, ele tenta o Samuel para tentar ali bater com os zagueiros, quem sabe num cruzamento, né? Grandalhão tem na força ofensiva para conseguir chegar ao gol de empate. Tem uma mudança também no Guarani, o Cristiano com a 17 está no jogo. Eu já informo no lugar de quem ele entrou, tá bom, Cabela? Beleza, Cristiano tá em campo com a camisa 17 na equipe do Guarani. 1-0, o Brusque tá ganhando o jogo. 34 minutos e meio. Tem a mensagem daqui a pouquinho, porque tem uma falta pro Brusque lá pelo lado esquerdo. O Alex Juan tá na cobrança. De perto da canhota para fazer a batida. Vem bola pra grande área. Tá todo mundo lá. Ninguém tá vendo, mas tá todo mundo lá. Vem bola pra área. Pintou levantamento lá na segunda trave. Sobe a zaga do Bugre. Faz o corte, tira o perigo da grande área, ela vai sair de arremesso manual que favorece a equipe do Brusque. Tem mensagem aí, Fábio Scheibe? Tem muita mensagem sim, aqui o Cabela, o César Augusto tá participando aqui, tá desacreditando do Guarani também, o próprio Emerson Santana participa conosco, o Marciel de Oliveira Rocha tá falando que o Guarani tem que abrir os olhos, senão pode chegar uma Série D aí. O pessoal tá muito triste aqui com a situação do Guarani, também pessimista. Isso na segunda rodada da Série C ainda, hein, Cabela? Pois é. O Guarani não apresenta futebol legal, né? Olha lá, perdeu a bola de novo. Bilu foi embora, entrou Cristiano 17 no Guarani. Trabalha mais uma vez a equipe do Brusque que chega no campo de ataque, foi empurrado ali pelo meio, o árbitro tá falando que não foi nada. O Mocelin vai à loucura, sobra de bola com o Guarani, sai jogando, vem Lucas Rafael, rola a bola pela intermediária, na chegada do campo de ataque ali com o Samuel, preparou, abriu lá na direita com o Cristiano, toca a bola, linha de fundo, Anderson Leite pintou cruzamento, bola pra fora, direto pra fora, tá dando escanteio, hein?
Tá dando escanteio, o goleiro que saiu com bola e tudo lá então, do jeito que foi dado ali o escanteio, viu, Lupe? E pintou cartão amarelo pro Maurício Souza também, não sei se eu acabei relatando aqui sobre lá no primeiro tempo, né? Não, agora, reclamação. E o árbitro acabou marcando o amarelo pro Maurício Souza. Guarani tem escanteio, é pelo lado direito, tenta o gol de empate. E lembrando que o Anderson Leite tá em campo, já tem amarelo. Já tem amarelo, exatamente. Escanteio, é lá pro Guarani, é lá pela direita, é mais um, é o 9º escanteio no jogo pra equipe do Bugre. Vem cruzamento pra dentro da grande área, preparou o levantamento, primeiro pau, baixinho, facilita pra zaga fazer o corte, ela sobra na intermediária, mais uma vez ali balançando tudo, tá balançando tudo ali, sobra de bola com o Emerson, toca do lado, preparou o cruzamento, vem bola pra área, sobe a zaga do Brusque, ali no meio do caminho ela sobra com Vinícius, recebe a falta, o jogo tá parado, é falta para o Brusque no sistema defensivo da equipe catarinense. Vamos girar mais uma vez, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 36 minutos e 40, bola tá rolando em Brusque. Segunda rodada, Série C do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Brusque! 1 para o Brusque. Guarani! Nada para o Guarani. Chaibe. Central da bola. Também pela Série C, o Maringá vai vencendo o São Bernardo por 1-0 e tem bola rolando agora pela Série A. Começou às 8h30, viu, Cabela? Opa! Bragantino e Cruzeiro lá em Bragança Paulista, um horário um pouco alternativo, não é? Muito, né? Futebol Globo CBN. Olha o Bugrão no ataque, lançamento feito pro Samuel ali da entrada da grande área, faz o domínio, breca, devolve, lado esquerdo, Sarará com ela, carregou linha de fundo, preitou, levantamento, sobe o zagueiro, Anderson Leite de cabeça, devolve pra grande área, tenta a tabelinha, o Guarani na entrada da área, chega a zaga do Brusque pra fazer o corte, sai jogando a equipe do Brusque com falta, recebe a falta ali pela intermediária, falta do Rafael, me parece que em cima ali da chegada do Álvaro, jogo tá parado, é falta para a equipe do Brusque, meu caro Antônio Lupe. Tem que tomar cuidado o Sarará, camisa 5, o Rafael tava ali, mas foi ele quem levantou o pé, o Matheus Sarará, e acabou atingindo o jogador da equipe do Brusque. Sarará já tem amarelo e por isso precisa de muito cuidado. E vem mais uma mexida no Brusque, tá indo embora o 90, o Álvaro, e tá entrando o 9. O 9 é o Poleiro, camisa número 9, Poleiro no lugar do Álvaro 90. Poleiro? Com 2 L's ainda, tá? Ah, não, tá bom, vai deixar com um só aqui. Não vou pôr 2 L's, não. Tá bom. Depois vai reclamar. Você já sabe, né? Ô, Lupe, ó, Álvaro tá saindo agora. Saiu o Diego Martins, saiu o Pires, quem mais saiu da equipe do... Biel. O Biel, entrou o Vinícius 11. Muito bem. Biel... Só que é a terceira parada, né? Não pode mais mexer o técnico Felipe Gouveia. Não pode mexer mais. Tá certo, então. 1-0, o Brusque tá ganhando, reta final de jogo. Perdão, pode sim. Ele mexeu uma no intervalo, desculpa. Ele tem 2 mexidas. Lupe, pode ou não pode? Pode. Ah, beleza. Também, já camisa. 38 minutos não, e 50. Pode sim. Ô Gabi, Guarani tenta, não tem a qualidade, não tem a força necessária, não tem a fome, aquela vontade de vencer, não tem o Guarani. A torcida do Guarani, numa possível troca de técnico, pode ter um pouco de esperança com esse elenco aí? Difícil, Cabela, de verdade. Eu acho que é uma noite pouco inspirada do Guarani, de fato. O que já foi na rodada passada, o que já foi no Campeonato Paulista, o que o torcedor pode imaginar? Mas eu acho que essa segunda rodada foi pior do que a estreia contra o Maringá, tá? O Guarani jogou mais contra o Maringá do que jogou hoje, o que preocupa, né? Porque você treina 50 dias, você espera uma evolução, havia uma expectativa sobre a estreia e a gente entende que o Maringá é vice-campeão paranaense, vem com um entrosamento maior do que o Guarani, mas para essa segunda rodada eu acho que não se justifica, né? Essa atuação do Guarani, então de fato preocupa. Por enquanto não vejo como problema o treinador, tem a sua parcela de culpa, é verdade, mas eu acho que tem muito jogador que tá deixando a desejar, tá? O Isaac hoje deixou a desejar, o Rafael Bilu fez um primeiro tempo até que mas em relação ao Isaac, quanto tempo que o Isaac tá deixando a desejar? Desde a última passagem dele. Então. O Rafael Bilu fez um bom primeiro tempo, no segundo sumiu, o Deni Júnior não conseguiu a finalização, então assim, todo mundo que entra em campo também deixa a desejar, então por isso que é uma atuação de pouca inspiração do Guarani.
que tentou, mas sem essa qualidade que nós estamos citando. JP Galvão com a 14 tá no jogo no Guarani, saiu o Lucas Justen, é a última do técnico Maurício Souza, lateral por lateral, sai Lucas Justen, entra JP Galvão com a 14. Que deve ser como se fosse um ponta, tá? A gente vai ver muito provavelmente o JP Galvão ficando muito próximo da linha de fundo. É lá, o Galvão tá lá com ela, toca na bola, recua, começa de novo o Guarani. Toque, CBN já marcou 40, hein? Já passamos de 40. Sarará faz o domínio, devolve lá pela direita, passou errado. Recupera a equipe do Brusque que vem pro campo de ataque. Era o Mocelin que recebia por ali, perde a bola. É um perde e ganha no meio campo. Sobra de bola agora com o Guarani. Com o Sarará, domina, breca, levanta. Não é o Sarará, não. Chegou ali, é o Baianinho. Dominou, carregou, perdeu, voltou atrás. Domina ali a equipe do Bugre, vem pro campo de ataque. O lançamento foi feito no campo de ataque. Chega por baixo a zaga do Brusque, põe pra fora o lançamento que era do Anderson Leite. Bola pra fora, remissão manual, já cobrado. Anderson Leite recebe, toca de primeira, fez o passe ali do lado pro Baianinho, domina, cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta pro Guarani pelo lado esquerdo, é falta, vai chuveirar na área. Vai pintar um bom momento ali pra equipe do Bugre, Lupe. O Baianinho tentava fazer o cruzamento, só que foi empurrado pelo lado esquerdo. O Guarani tem uma falta perigosa, a bola vai ser alçada dentro da área, tá o João Vitor por ali e também o Emerson, camisa meia dúzia, lateral esquerdo do Guarani. Apenas um jogador na barreira do Brusque, é o Paulinho Mocelin. Quem sabe a chance do empate para a equipe alviverde. 41:50 desse segundo tempo. Ajeita a bola o Emerson, de perto da canhota, de perto da direita até o João Vitor. Os dois ali na bola, João Vitor ameaçou, parou. Emerson na bola, perto da canhota, levantamento feito ali pelo meio. Sobe a zaga para fazer o quarto, ela sobra de bola ali pela meia, trabalhando no saída de bola para o campo de ataque a equipe do Brusque. Muito forte o lançamento, tá lá para ficar com ela o Fred Conte que bota a ordem na casa. 1-0, tá ganhando a equipe do Brusque, girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 42 minutos e meio. Placar CBN tá assim, ó. Brusque. 1 para o Brusque. Guarani. Nada para a equipe do Guarani, Chaibe. Central da bola. Essa segunda rodada da Série C vai ser encerrada amanhã com 2 jogos. O Tombense encara o Figueirense e o ABC recebe o CSA no Frasqueirão, em Natal. Futebol Globo CBN. 42:50. Trabalha mais uma vez a equipe do Guarani. JP Galvão faz a tabelinha, bota a bola no campo de ataque. Lá pelo lado esquerdo, quem vai trabalhando vai chegando, ou chegava pelo menos ali no campo de ataque. Ligou bem pela bola ali, mas o Cristiano não consegue, cai no gramado agora. Pede falta, o árbitro anota, é falta, tem pressa o JP Galvão. É falta que favorece a equipe do Guarani. O Cristiano fica batendo boca ali com os jogadores do banco de reservas da equipe do Brusque. A falta que favorece a equipe do Bugre, lá pela direita. Vem bola pra área, o árbitro manda voltar a cobrança da falta. Mais atrás ali, um pouquinho mais atrás da cobrança. Vai ser isso, adiantou um pouquinho mais, deixou no mesmo lugar, tá tudo certo. Vai lá, Baianinho na cobrança. Vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área. Finalzinho de jogo, 43:30. Ele fala que vai jogar lá. Vai jogar a bola lá. Jogou mal, péssimo cruzamento. Vem fora da grande área, sobra de bola com o Brusque. Sai jogando ali a equipe do Brusque com o Vinícius. Ele cai no gramado, pede falta, o árbitro anota. É falta que favorece o Brusque no sistema defensivo ali pela esquerda. Nem pra cobrar falta, Lupe. Nem pra cobrar falta. A criatividade do Guarani hoje, ela é 0. Gabi Castro falou, posse de bola, tentativa, finalizações no gol, mas no todo, né, muito pouco. O Guarani, por enquanto, segue sem vencer na Série C. Finalzinho de jogo, o Brusque tá na frente, 1-0. Olha, narrador com labirintite não pode narrar esse jogo não, viu? O negócio fica... Não dá certo não. Dá certo não. 44:20, 1-0. Brusque tá ganhando. Guarani vai perdendo a segunda seguida. Já na segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, hein? Vai ficando lá na rabeira o Guarani, sem nenhum pontinho. Trabalha mais uma vez a chegada, campo de ataque do Brusque. Sobra de bola ali pela intermediária, bota lá pela direita. Quem chegar por ali é o JP Galvão. Fez a tabelinha, recebe de volta. Vem Guarani, bota velocidade. Quem sabe agora, torcedor do Guarani. Lançamento feito, João Vitor. Recebe na grande área. Teve um totozinho do zagueiro. A bola voltou com o João Vitor. Rolou pela frente da grande área. Tocou por ali o Baianinho. Bota mais atrás. Trabalho feito ali com o zagueiro do Guarani que se arrisca no campo de ataque. O Guarani chega da linha de fundo, batida, passa por todo mundo, vai pra fora. 45, a bola vai pra fora, só tiro de meta pra equipe do Brusque, Lupe. Jogada pelo lado direito, o cruzamento veio do Samuel, na verdade era o Cristiano que tava por ali, o Samuel tava dentro da pequena área,
se jogou na bola, mas ela saiu pela linha de fundo. Tiro de meta pro goleiro Matheus Nogueira do Brusque. O Cabela. Oi, fala, Chaibe. Você disse da rabeira do Campeonato do Guarani, a gente tem que ser realista, infelizmente é doloroso pro torcedor bugrino, mas o Guarani nesse momento é o vice-lanterna, nenhum ponto ganha apenas do Floresta, que está na lanterna pelo critério de desempate. Já passamos de 45, vamos a 50 minutos nesse segundo tempo. Vai trabalhando a bola mais uma vez a equipe do Bugre. Na saída com JP Galvão, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito, sobe a zaga para fazer o corte ali pela direita, pela esquerda. O alemão, bola vai para fora, tenta evitar a saída, não consegue o Alex Juan. O arremesso é manual para o Guarani. Lá pela direita o Guarani vai se ajeitando mais uma vez para a chegada ali na grande área. Arremesso manual cobrado. Anderson Leite devolve, Baianinho com ela, tenta a finta, teve desvio, bola para fora, arremesso é para o Guarani. Tem pressa o Guarani nessa reta final de jogo. JP Galvão tá lá para fazer a cobrança. Ele busca um lado, busca o outro, já faz o arremesso, joga no peito do Samuel, devolve no JP Galvão. Tá lá o Galvão com ela, faz a abertura, vai o Cristiano, recebe, linha de fundo, outro desvio, outra bola pra fora, outro manual que favorece a equipe do Guarani, se ajeita lá JP Galvão, toma a distância, vai fazer o arremesso lá perto da grande área, joga curtinho, prefere o toque curto ali na devolução, a bola voltou com o Baianinho, faz a tabela, chega a zaga do Brusque pra ficar com ela, rasga, despacha pro campo de ataque, não tem ninguém do Brusque por ali sozinho, quem fica ali é o Lucas Rafael, devolve lá pela direita com o Rafael, tem mensagem aí, Chaibe? A realidade, né, o torcedor Adriano tá perguntando aqui pro Gabi especial se o Guarani tem que esquecer a classificação e começar a se preocupar com o rebaixamento já. Infelizmente a situação do Guarani, né, Gabi? Ainda é muito cedo para essa definição de vai subir, vai ser rebaixado. O que a gente precisa se apegar é mais uma atuação ruim. Então acho que tem muito que melhorar. O Maurício Souza vai ter muito trabalho pela frente, porque além de não conseguir resultado, a atuação tem deixado a desejar. Então o Guarani tem um longo caminho para percorrer. Tem falta pro Brusque, que não tem pressa nenhuma ali perto do círculo central do campo. 47,5 deste segundo tempo. Vamos a 50, tá dando Brusque, hein? 1-0, o gol do Brusque saiu a 6 minutos do primeiro tempo. O Biel de cabeça marcou. O Brusque tá ganhando, 1-0. Vem pro ataque mais uma vez a equipe do Brusque aqui pela direita. Faz o domínio, Roberto gira o corpo, cai no gramado, pede falta, o árbitro para. É falta que favorece a equipe do Brusque pela direita. Vai ganhando um tempinho precioso ali, vai gastando tempo. E a falta para a equipe catarinense, viu, Lupe? Lado direito, o Brusque não tem pressa, vence por 1-0. Jogadores do Guarani pedem aí pro árbitro acelerar o jogo, mas o árbitro também tá sem muita pressa. Falta para a equipe catarinense que vence 1-0. Tá lá o árbitro contando as passadas para a formação da barreira da equipe do Guarani. Já passamos de 48, é falta para o Brusque. Falta cobrada, curtinho. O árbitro manda voltar porque ele não apitou. O Mocelin é experiente. Tocou no bola do lado, o árbitro mandou voltar, ganhou mais alguns segundinhos ali. Vem bola para a grande área. 48,5. Brusque tá na cobrança da falta, Mocelin na bola, perto da direita, faz o levantamento, vem bola na marca do pênalti, sobe Anderson Leite para fazer o desvio, corre para evitar a saída do Cristiano, lá do lado direito, ele faz o domínio, puxa pela meia, tenta sair rapidamente a equipe do Guarani adiante da marcação, o Brusque, vem para cima o Guarani, trabalha pela meia, vem buscando, vem chegando, vem Baianinho com ela, bota a velocidade, vem João Vitor, carrega, tocou na frente, vem na grande área, tentou a tabela, pra ninguém. Tabelinha de calcanhar ali na área, pra ninguém. Girando pela última vez o cronômetro, tem gol na rodada aí, fala Fábio Scheibe. Tem gol na Série A, o Cruzeiro, sem ainda Dudu e Gabigol, vai perdendo o Bragantino marca 1-0, gol de John. 49 passados deste segundo tempo. Pintou cartãozinho amarelo pro jogador do Guarani ali, Luiz Vermelho, Lupe. Tá expulso, é o Sarará, né? O Sarará já tá pedindo esse cartão vermelho desde o momento em que ele tomou o primeiro amarelo. Fez a falta, reclamou, recebe o segundo amarelo. Sarará tá expulso de campo, desfalque do Guarani pro duelo contra o Caxias na próxima rodada da Série C. Mais um jogo fora de casa. 49-40, vai terminar o jogo no Augusto Bauer, em Santa Catarina. O Brusque tá ganhando do Guarani 1-0. O Guarani vai conhecendo a segunda derrota na segunda rodada da Série C do Brasileirão. Falta cobrada, vem bola pra grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Na briga pela bola ali pelo meio, o árbitro aponta o centro de campo. Fim de papo, fim de jogo. Apita o árbitro. Termina o confronto. O Brusque ganha Guarani. Nada pra equipe do Guarani. Chega mais, Fábio Scheibe. Futebol, como CBN.
8h55, mais uma derrota do Guarani, segunda rodada da Série C, pois não, Lupi? E tem mais uma expulsão no Guarani. Anderson Leite terminou o jogo, foi reclamar com o árbitro, ele já tinha um amarelo no banco, aí ele toma um amarelo com o encerramento do jogo e expulsa o camisa número 20 do Guarani. Então são 2 expulsos, Sarará em campo e o Anderson Leite, que conseguiu ser expulso sem receber cartão durante o jogo. Ele recebeu no banco de reservas e no apito final. Desfalques importantes para o técnico Maurício Souza na próxima rodada contra o Caxias. Pois é, Gabi, mais uma derrota e o Guarani numa atuação pífia agora tem problema já para enfrentar o Caxias fora de casa, situação complicada do Bugre nesse começo de Série C, né? Olha, creio eu que aconteceu alguma coisa que nós não vimos, né? Porque esse descontrole do Guarani com a comissão técnica, com os jogadores para cima da arbitragem, o que nós vimos, o jogo que nós vimos, o árbitro não interferiu em absolutamente nada durante o jogo, não teve falta de critério. Eu acho que eles queriam um minutinho a mais de jogo pela queda do jogador e a expulsão do jogador do Guarani, que não foi dado. Pelo amor de Deus, a gente já teve 95 minutos de jogo, né? 45 mais 5 de acréscimos. Então, tempo não é justificativa nenhum para tanta reclamação assim dos atletas. Então, creio eu que aconteceu alguma coisa, porque não se justifica esse descontrole, né, do comandante, o treinador do Guarani, da comissão técnica e dos atletas para pressionarem a arbitragem desta maneira. Então, um jogo muito ruim do Guarani, fraco tecnicamente no geral. O Brusque também uma equipe que mostrou muita limitação. Não vejo uma equipe que vá brigar aí. Eu sei que é G8, mas eu coloco ali um G4, né, que vai classificar com tranquilidade. Não vejo o Brusque sendo essa equipe. O Guarani desperdiçou, poderia ter conquistado algum ponto fora de casa. Então, uma atuação que deixa a desejar e que liga um sinal de alerta, né? Mesmo sendo o início de Série C, é um Guarani que não consegue produzir, que não tem qualidade, que não, em determinado momento faltou pontaria, mas quando teve pontaria faltou força. Então, falta bastante pro Guarani entrar no Campeonato Brasileiro da Série C e brigar por algo. Esse Gabi Castro, durante a semana a gente conversa mais, né, Lupi, sobre o Guarani também no CBN Esportes, amanhã no CBN Esportes, no Arena também. Agradecendo a você, Gabi Castro. Infelizmente, mais uma derrota do Guarani. O Guarani, sinal de alerta, como você disse. Valeu, um bom final de domingo, Gabi. Valeu, um grande abraço pra você, Fábio Scheibe, ao Antônio Lupe, Carlos Cabela, ao Belisário, que manda este sonzão aí pros nossos ouvintes, e até uma próxima oportunidade. Valeu, muito obrigado, Gabi Castro. Valeu, Carlos Cabela. Infelizmente, uma vitória do time de Campinas nesse final de semana e uma derrota do Guarani, que abre os olhos, né, Cabelão? Olho aberto, sinal de alerta piscando e o torcedor tomando uma dipirona para não ter dor de cabeça. Bom feriado a todos. Boa Páscoa, bom final de Páscoa também para você. Valeu. Carlos Cabela. Antônio Lupe, seu destaque final, Guarani que entra em campo no próximo final de semana, é isso? Com 2 desfalques certos, Matheus Sarará e Anderson Leite, que foram expulsos segunda-feira, 7h30, duelo contra o Caxias, lá no Centenário. Ótima noite, excelente Páscoa a todos e até durante a semana na programação esportiva da CBN. Valeu, essa é a equipe CBN que transmitiu, infelizmente, a derrota do Guarani. O Guarani perdendo a segunda partida na Série C, 8h58. A gente tem um novo encontro amanhã no CBN Esporte, às 11 da manhã, também no Arena, às 4 da tarde. Vamos falar mais sobre Guarani, sobre Ponte Preta também, sobre esse início de Série C. Um bom final de domingo a você, muita paz, muita luz nessa Páscoa. Um grande abraço, obrigado pela companhia, obrigado pela parceria. Valeu! Você esteve aqui na Central Brasileira de Notícias com o Futebol Globo CBN. Um grande abraço. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A febre amarela é causada por um vírus transmitido por mosquitos, inclusive pelo Aedes aegypti. Os sintomas são febre aguda,